começar. Vai. A maior resenha do rádio, da maior paixão nacional. Vamos lá! Samba Go, Transcontinental. Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, é gata. Sente a vibração. Samba Go, samba, swing, futebol. Samba Go, Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Boa noite, meu povo! Começando o Samba Go desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. A maior resenha do rádio, aqui na Rádio Transcontinental FM 104,7. O Brasil em primeiro lugar. Já lembrando que você pode participar com a gente através do Fala Galera pelo 11 967 64 1047 e também participar com a gente lá no YouTube no perfil da Transcontinental FM. Então você não pode ficar de fora de nenhuma dessas plataformas. Olha, hoje tem assunto, tem São Paulo que perdeu ontem, mas convenhamos, não mudou a cotação do dólar pro torcedor. Tem o Palmeiras que joga hoje. Tem o Flamengo, que quanto mais mexe, mais M aparece. Tem Corinthians, que a situação não tá fácil. Pode estar na semifinal da Sul-Americana, mas tá próximo da zona da confusão, tá cheto? Então tem muita coisa pra gente fazer. E tem convidado especial hoje também, mas eu vou apresentar só depois do Inova. Vocês sabem como funciona já o esquema aqui no Samba Go. Comigo hoje ela, a rainha do Chevette. Vicky Pinheiro, boa noite. Muito boa noite Diegão, Estevão, boa noite, Sombra. Ih, mas tem problema. Desculpa, mas é que eu estou assim. Não, mas disfarça. Boa noite, Vicky Pinheiro. Boa noite, gente. É que eu tô muito feliz, eu tô empolgada aqui. Enfim, boa noite. Chevetão parou de funcionar de novo. De novo? De novo. É vou ligar lá pro meu eletricista, eu acho cara. que é um sinal, hein? Porque ele vai ficar paradinho pra você subir no teto no dia 4 de novembro. Guilherme Estevão, a nossa enciclopédia, o rei do grupo do WhatsApp. Boa noite. Boa noite, Juvena. Boa noite, Vicky, nosso convidado mais do que especial. Inova Sampa e a todos aqueles e aquelas que nos prestigiam de onde estiverem. Mais uma vez, tem que repetir que a alegria de vocês quando estão juntos, esse brilho no olhar com relação ao futuro que o futebol lhes apresenta me constrange, mas eu posso falar disso no decorrer desse programa maravilhoso, Juvenil. Boa, Estevão, e claro, para continuar essa alegria, eles trazem o samba do Samba Go, é o Clau, o Vina, Mulato, Danilo e Zanotto com vocês, Inova Samba! Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama. Simbora, Samba Go! Grande Nova Samba! Sempre representando aqui o samba do Samba Go, da Transcontinental FM, de todos os lugares do mundo onde o samba vive. Agora, Leozinho, a gente tem convidado, então solta a vinheta. Tá na área! Tá na área! Bom, se eu e o Ratinho, a gente fosse anunciá-lo como Alvino Batista Soares, eu acho que é bem provável que ninguém vai saber quem é. Agora, a não ser quem já trabalha no SBT há algum tempo, junto com o Ratinho e também no SBT. Ele vive um personagem de muito sucesso há muitos anos e não revela seu rosto. Agora, eu tô tendo essa oportunidade, Vicky Pinheiro, Estevão, e você pelo YouTube também está tendo essa oportunidade, porque a voz dele é marcante, seus comentários engraçados também. Sabe quem tá na área com a gente? Você que tá no rádio vai perceber pela voz. Você no YouTube tá conhecendo o rosto. Muito boa noite, Sombra! Bem-vindo, Sombra! Boa noite a todos vocês. É um carinho muito grande estar aqui na Transcontinental. E olha, sabendo que o Samba Go é um programa genuíno, porque fala das verdades brasileiras. Eu sempre acompanho o Samba Go e hoje estar presente junto com vocês é muito bom. E rever um grande amigo que eu não vi há alguns meses. É o Negrão Júnior. Aliás, Negrão Esse Júnior é que foi fera. DJ, foi sonoplasta, foi do Ratinho.
E depois eu vou perguntar pro Sombra se tomou microfonada igual o Negrão, já que quase perdeu o supercílio numa dessa aí. Agora, Sombra, pra gente começar essa conversa, essa nossa resenha, como surgiu o Sombra e como começou essa sua relação com o Ratinho? Olha, a relação, na realidade, começou em Curitiba, na década de 90, bem no princípio da década de 90. E quando eu comecei a trabalhar numa rádio dele, eu estava no interior de Mato Grosso do Sul e fui para Curitiba, através de um amigo meu, através de um convite, e fomos trabalhar na Rádio Clube Paranaense. Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, nós fomos trabalhar na Rádio Eldorado do Paraná. E quem que era o dono? Ratinho. Ratinho. Aí ficamos um período. Vai, Sombra! E ele que me levava, né? Ele me levava nessa onda de televisão, porque ele trabalhava também na CNT e apresentava um programa anteriormente, que era o programa Cadeia. Depois veio 2 programas, Cadeia e 190 Gente. E depois o Cadeia ficou somente preso à TV CNT Curitiba e Paraná. E nós viemos para São Paulo para apresentar o 90 Gente. E eu vim sozinho naquela época, né? O Ratinho ficou no Paraná. E depois, em 97, que nós regressamos de vez. Aí viemos para a Record. Ficamos na Record 1 ano e estamos no SBT desde o dia 15 de setembro de 1998. Então, acabou de completar 25 anos. Não, mais, né? Mais 25? 25. Deixa comigo, a matemática tá com o pai. É verdade, que eu fugi da Esse administração sabe pra fazer tudo. comunicação por causa da matemática. Olha aí, então acabou de completar 25 anos. Cara, que Exato. loucura. E Parabéns. assim, pra quem não sabe, o Ratinho continua sendo um mestre na audiência, mas assim, na época, o Ratinho chegou a dar 60 pontos de audiência contra 50 da Globo, 40 da Globo. Era uma coisa, era uma loucura. Aí tinha uma revista que batia nele muito forte, na revista Veja. Você lembra da revista Veja? Nossa. É porque é popular. cada A Veja eu não gosto. Desculpa a Veja, inclusive. Que a Veja não gosta de coisa muito popular. Era um negócio assim. Mas, olha, judiava dele. Ele ficava muito entristecido, mas enfrentou toda essa barreira, enfrentou todos esses problemas e acabou vencendo, né? Lá na CNT ele substituiu o Alborguete? Isso. Luiz Carlos Alborguete substituiu, né, numa mudança que a TV fez e aproveitou, né, o que o Ratinho estava em crescimento. Ele já era repórter no passado do Alborguete e estava apresentando um programa chamado Cantos do Brasil para a TV Gazeta. E era uma audiência muito boa. E sabendo disso, houveram então... perceberam esse talento que ele tinha para o programa e resolveram introduzi-lo no lugar do Luiz Carlos Alborguete. E como surgiu o Sombra, o apelido? O Sombra surgiu na Record. Na Record? Em 97. 97 na Record. E lá na CNT em Curitiba, eu era repórter, eu era produtor, eu era editor. A gente fazia cada coisa ao mesmo tempo, apesar de ser um principiante. Eu não conhecia quase nada de televisão, estava começando. E já na Record a gente já começou mais com o pé no chão e ele resolveu botar o nome de Sombra, porque ao mesmo tempo que eu era editor, eu era redator, eu era repórter. Jogava nas ondas. E corria para o estúdio porque ele me chamava para dar as informações, entendeu? E aí criaram uma tela em vertical e eu ficava em pé. Aí ele colocava o nome, aí começou a chamar de Sombra, daquela época. Depois a tela foi encurtando, ficou quadrada e foi assim. Foi aumentando e tá aí o Sombra. Gente, que de verdade, Massa, a Vicky até falou isso, né, Vicky? Que é a nossa imaginação. Como é que é o Sombra? Como é que é o Sombra? Cara, a gente tá tendo essa oportunidade. Eu assistia muito o programa do Ratinho, a minha família, né? Então, assim, eu lembro que eu tinha o xaropinho de ursinho, né? Eu tinha o CD do Xaropinho e do Tunico. Cara, era tipo, a criançada adorava o programa, Do né? Azeitona e Caroço também tinha o CD. Era Tinha o muito CD do legal. Azeitona e Caroço. E aí eu ficava sempre na curiosidade, quem é o Sombra? Quem é o Sombra? E eu tava lá a no gente tava lá no Sombra, cara. Muito da hora. Sensacional. Muito da E hora. esses dias atrás eu estive lá no programa, eu resolvi botar a cara, né? Na TV. Aí fui no programa do Danilo Gentili. Aí me convidou, aí eu falei com o Ratinho disse, não, pode ficar à vontade, vai lá, pode se apresentar. Aí eu fui no programa do Danilo Gentili e gostei demais. Fazia tanto tempo que eu não colocava a cara na frente de uma câmera
Eu achei assim um pouco meio esquisito, mas deu pra enfrentar. Agora já acostumou. Você também sempre preferiu ser um pouco mais anônimo. É, só reconhecido exatamente. pela voz. Verdade. E agora começou, né? Começou a mostrar e agora vai continuar mostrando. E você revela seu time, Sombra, ou não? O meu time, É. meu time de preferência, Isso. eu só tenho um time do Brasil que eu torço, que é o Palmeiras. É o Palmeiras? Então, Negrão, Palestra. toca o hino do Palmeiras, Negrão. É o verde que te quero verde. Em homenagem ao Sombra, em homenagem ao Ratinho, outro palmeirense ilustre, fanático. É o negão tocando contrariado, né? É, Com totalmente, certeza. totalmente. O dedo dele chega a doer a pontinha, vai dar verruga. Se bem que ultimamente ele tá criticando o Corinthians daqui, porque começa, salve o Corinthians. Ele só deixa assim, salve o Corinthians, salve. Ele tá mandando salvar o Corinthians toda hora. Salvar, porque o Corinthians tá numa situação difícil. Tá difícil. tá. Agora, quem tá bem é o Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Grêmio hoje, na Arena do Grêmio, às 9h30 da noite. O Palmeiras, que pode diminuir a diferença para o Botafogo para 4 pontos hoje e vai aguardar o jogo Corinthians e Botafogo amanhã para saber quão distante estará do líder. Se vai continuar a 7 pontos ou se essa diferença cai. O Palmeiras tem o retorno do Murilo, que estava suspenso depois de ter sido expulso no Clássico. Tem o Veiga voltando a ser titular, porque ele foi poupado durante o primeiro tempo contra o Goiás. E o Grêmio tem o desfalque do Kahneman. Vic, a importância da volta do Murilo para essa zaga do Palmeiras. Olha, eu acho que é uma importância, assim, o Palmeiras ganhou uma solidez com o Murilo, né? Ao lado do Gomes, eu acho que é uma dupla, assim, a melhor dupla de zaga do Brasil, atualmente, eu considero. Embora que o Palmeiras eu não acho que comprometeu tanto com o Luan, não vi nenhum comprometimento nas últimas partidas. Eu, particularmente, gosto do Luan. Eu falo até brincando que se o Luan não fosse azarado e não fosse tão, assim, afobado dentro de campo, pela técnica dele, ele seria um dos melhores zagueiros do Brasil. Reinaldo Aleluia tem essa mesma fama de azarado no futebol. Reinaldo Aleluia. O azar dele, porque assim, ele vem, vamos supor, ele comete um carrinho em um pênalti, uma final. Certeza que o Palmeiras vai perder o título. Mas, por exemplo- O Gomes fez o mesmo e o Palmeiras vence. Mas são os deuses do futebol. Mas você tá num rachão. Sobrou só o Murilo e o Luan. Quem você escolhe pro seu time? Ah, cara, eu vou escolher. Depende da dinâmica do jogo. Não. Tá. Não, depende da Sai do dinâmica. Não é sair do muro, é porque o Luan, Vem, Sombra, ele sai tem mais daí. técnica, Ela cara. espera a Às vezes você dinâmica precisa do trabalhar. Cara, o passe longo do Luan, a saída de bola do Luan, ele ajuda demais o time. É algo assim que o Murilo, embora também é muito bem, não tenha. E agora o Murilo, ele é mais presença de área, ele é um pouco mais burucutu, ele é aquele zagueiro que chega assim com mais firmeza, né? Não é assim tão desesperado quanto o Luan. Então acho que os dois têm características. Eu acho que eu ainda depende da partida, cara. Se tiver ali um pouco de desespero na defensiva, eu chamo o Murilo. Agora, se precisar o time sair um pouco mais pro jogo, eu acho que dá pra chamar o Luan, sim, pra trabalhar isso. Continuou no muro. Mas eu tenho certeza que o Sombra não ficará no muro. Não. Sombra, Murilo ou Luan, se você tivesse que escolher um pro seu time. E eu acho que eu escolheria o Luan. Sério? Me surpreendeu. Me surpreendeu. Por que, Sombra? Eu acho que tem uma trajetória muito boa, a gente ouve muito falar dele. Eu não sou aquela pessoa, aquele torcedor que acompanha todos os times de futebol e, ao mesmo tempo, conhece a vida de cada um, conhece os dias que eles treinam, sabe? Os dias que eles vão jogar. Mas eu vejo, ouço, sabe? E falar do trabalho dele, por isso que eu tô opinando. E ele é um cara muito profissional, que já tomou cada lenhada da torcida. Misericórdia. Exatamente. Já tomou Isso cada é verdade, lenhada. segura bem, E um cara segura bem. muito profissional, nunca foi lá mostrar dedo pra torcida, nunca foi em rede social protestar, tá sempre lá trabalhando e levando, inclusive, a família pro jogo. E toda vez que ele faz gol, Verdade. a família dele chora no estádio. Hein? Não, Coisa cara, impressionante. é que eu falo, o azar dele é absurdo, cara. Aquela bola contra o Chelsea, ele entra pro gol. Ele praticamente Eu bateu acho na que o mão Everton dele. tava na bola, mas tudo bem. Eu acho que ela Eu acho que entrava. tava Eu na acho que ela bola. ia entrar aquele lance. Ô, Estevão, a importância do Veiga desde o começo. O Veiga é um time. O Veiga é um jogador articulador, o cérebro do time. E, principalmente, é um estilo de camisa 10 que faz gol. Ele não dá só assistência, ele faz gol. Decisivo. Ele é hoje o principal nome técnico do Palmeiras e é ele quem pode conduzir o Palmeiras a essa arrancada histórica pro título. Sem dúvida alguma. Líder, uma liderança técnica, não diria que ele é um líder nato,
mas é um líder técnico. O Palmeiras tem outras lideranças que se apresentam mais dentro de campo. Gustavo Gomes, o próprio Everton. Vide a atitude do Everton quando ele viu que o Breno Lopes estava perdendo a linha ali com a torcida. Ele foi lá defender. Aliás, o Luan também. O Luan foi atrás, falou, calma. Luan tem essa clareza do que é ser Palmeiras, né? O Luan não tá no Palmeiras por algum acaso. Ele vive o Palmeiras. Eu acho que de tudo que vocês falaram, eu concordo muito nesse ponto. Agora, entre ele e o Murilo no rachão, eu fecho o olho e pego o Murilo 10 em 10. Sobre o Veiga, eu acho que o importante pro Veiga e pro Palmeiras é sair desse estilo de jogo que muitas vezes é meio modorrento, meio chato, para um jogo mais vertical, como é o jogo do Palmeiras, jogo de transição, Piquerez apoiando, a ausência do Dudu sendo mais preenchida com o Arthur, com o Rony, com quem for jogar ali naquele trio de ataque, principalmente, mas eu acho que o Palmeiras precisa de um algo a mais. Não sei se vocês concordam comigo, e quem quiser também não falar, galera, dá essa moral pra gente. Eu acho que o Palmeiras precisa de um algo a mais pra enfrentar o Boca numa condição de pleno e franco favorito. Hoje, eu não diria que é favoritaço. Não, pra mim nem existe. Nem existe, mas o Veiga eu acho que tem essa importância de colocar o time num patamar de segurança o suficiente de enfrentar o Boca, tanto no Allianz quanto na Bombonera, com plenas condições de não passar um sufoco que já passou em outras ocasiões de Libertadores, Juvena. Agora, eu vou até soltar pra vez, aí quem levantar a mão primeiro, fala. O Abel tá insistindo demais no Arthur pela esquerda, o Rony de centroavante e o Mike pela direita. O Palmeiras não tá conseguindo construir ofensivamente. Não tá na hora, por exemplo, hoje, chegar e testar uma tática nova, sei lá, o Arthur volta pra direita, o Rony vai pra esquerda e entra Hendrick, ou tenta o Kevin, o Luiz Guilherme pela esquerda, porque não tá dando certo isso que o Abel tá tentando. Quem vai se prontificar a falar primeiro? Quer ir, Sombra? Será que tá faltando jogadores preparados para ocupar essas áreas do campo ou não? Porque parece que tá faltando tantos jogadores que o Palmeiras tem, parece que aproveita os mesmos, e quando tem uma lesão, fica aquela problemática toda, quem é que vai substituir isso, que eu não entendo. E aí põe um lateral de ponta, né, Vicky? Então, é porque assim, eu acho que o que o Palmeiras também acontece muito é essa questão do Rony não ter engrenado como muitos esperavam, né? Eu acho que o nome perfeito pra esse trio de ataque do Palmeiras hoje seria Rony, Hendrick e Arthur. E às vezes até o Hendrick alternando com o Rony, né, ali na posição de referência de ataque, até porque no clássico mesmo, quando o Hendrick entrou, ele conseguiu ter técnica, conseguiu sair pro jogo, conseguiu ali muitas vezes incomodar os laterais. Então eu acho que o Hendrick tem essa técnica. A questão é que assim, o Hendrick, a gente tem essa memória recente do jogo contra o Clássico, que ele entrou nos minutos finais. Não tem aquela partida brilhante do Hendrick que tenha refresco na nossa memória. Então eu acho que isso também auxilia bastante pro Palmeiras ter essa defasagem de alteração, essa poucas opções. Eu também gosto muito da opção do Flaco Lopes. Eu acho que o Flaco Lopes, ele é um jogador que, quando teve oportunidade, marcou gols. Talvez a falta de sequência também atrapalhe um pouco pra gente avaliar o Flaco. Mas eu acho que ele foi mal contra o Goiás. Não, ele foi mal contra o Goiás. Só que você vê que tem partidas que ele fez gol e aí na partida seguinte ele nem entrou no jogo. E aí, assim, subsequente. Então, aí entra contra o Goiás, já foi mal, pronto. Já fica ali, já de escanteio ali, já não é mais utilizado. Eu acho que não. Acho que o Flaco é um jogador que poderia ter tido pelo menos mais uma sequência pra gente ter uma noção melhor. Quanto ao Hendrick, que nem eu falo, o Hendrick ainda pra mim é uma incógnita, não do futuro dele. Eu acho que vai ser um futuro brilhante, mas eu digo no Palmeiras. Não sei se o jogador que a gente espera que o Hendrick seja, que muita gente aposta, e eu aposto muito que vai ser um dos maiores, vai ser com a camisa do Palmeiras, até pela idade, né? É um garoto muito jovem, com uma carga enorme nas costas. Só que eu queria, assim, ver um pouco mais o Palmeiras com esse trio, incluindo o Hendrick. Pra quem sabe, né? A técnica do garoto é impressionante. Então, talvez a gente consiga ali o Palmeiras consiga ter uma noção melhor de ataque. Ô, Estevão, o Lopes não tem muita chance porque ele é flaco? Piada ruim. Eu só quero palpite pro jogo de hoje. Piadinha infame. O palpite pro jogo de hoje, 2-1 Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras chega lá e consegue uma boa vitória. Não acho o time do Grêmio confiável. O Palmeiras, terceiro melhor visitante do campeonato. E eu acho que de tudo que vocês falaram aí, tem um elemento que também é interessante, que é a atitude do Rony em campo. O Rony, às vezes, ele entra numa de ter que fazer a jornada do herói, de ter que resolver as jogadas sozinho. Então, é aquela coisa, né? Parece meio cabeça de bagre, às vezes, falando no português claro, porque
tenta, de toda maneira, resolver as jogadas sozinho. Não é só uma questão tática, não só de encaixe ou da ausência do Dudu. Acho que passa muito pela atitude do seu principal atacante, que é o Rony, Juvenil. Vic, palpite pra hoje. Palpite, acho que eu vou com o Estevão. Acho que vai ser 2x1 Palmeiras também. O Grêmio, que nem eu falo, o Grêmio é um time também muito previsível. Sem o Kahneman, inclusive. Pô, Então, Renato sem o vai à Kahneman. loucura se perder hoje, hein? Vai mesmo. Renato Gaúcho vai à loucura. Perder de novo pro Abel. Enfim, eu acho que a defesa do Grêmio já mostrou muito ali um pouco de despreparo no jogo contra o Corinthians, que tava com o jogo na mão e deixou ali acabar em um 4x4. Então eu acho que o Grêmio, por essa incógnita, eu acho que o Palmeiras tem tudo pra vencer hoje, mesmo sendo lá no Sul. Sombra, palpite pra hoje. 2-0 em cima da gauchada. Eita, Aí e o sim, Palmeiras, então, hein? por enquanto, segundo os palpites aqui, diminui a diferença para o Botafogo para 4 pontos. Fica esperando o jogo Corinthians. Agora eu quero ver se os palmeirenses vão torcer pro Corinthians Aí, amanhã. Não, aí eu amanhã quero o Grêmio ver. ganha, aí aparece nossa carinha lá da gente. Tira print. Estamos aqui pra isso. Corte. Mas eu quero ver se os palmeirenses vão torcer pro Corinthians pra ganhar do Botafogo amanhã. Quero só ver. Agora, a gente tava falando do Hendrick, que é forte, né? Um tourinho, mas ele não é mais forte que os fortaços da CSN Cimentos, senhoras e senhores! Aí, Sombra. Vocês que estão acompanhando a gente pelo FM, pelo YouTube, vocês sabem qual é o segredo por trás das grandes conquistas e dos grandes estádios? Claro que sim, Diego Floriano. É a força, a determinação e CSN Cimentos, é claro, os fortaços. Exatamente, Estevão. Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente que o Gustavo Gomes na defesa. E não é só isso não, Vicky Pinheiro. A CSN Cimentos é como um time completo, com uma escalação de craques em produtos. A CSN Cimentos é um verdadeiro esquadrão, com concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os imbatíveis cimentos fortaços. E olha que não estamos só falando de construção, estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é claro que é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias da Fundação Alage. Então já sabe, @resenha Sambagol. Quando o assunto for, anota aí, resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, meu caro Sombra, pronto para fazer parte desse time vencedor? CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, Juvena. CSN Cimentos, os fortaços, senhoras e senhores! Essa empresa é forte. Essa é. É o cimento do saco roxo. Exatamente. Grande CSN Vai Cimentos. que vai. Eu não ia falar, fiquei tímido. de falar assim. Cuidado, então. Aqui é resenha, Sombra, aqui é resenha. E quem gosta de participar da resenha são eles, porque chegou a hora do... Fala, galera! Adoro. Fala, galera! Tá ligado, né, Leozinho? Hoje tá ligado. Vamos começar aqui dando os parabéns pra gente. Galera do Samba Gol, é verdade! Hoje é dia do radialista. Hoje é dia 21 de setembro, dia do radialista. Os radialistas. Palmas. pra todos Celebra. É o Ivanildo França, do Cangaíba, que lembrou a gente aqui. Eu tinha até marcado no roteiro, esqueci totalmente. também. Fiquei Família emocionado França- com o Sombra. Família França é maravilhosa. Eu passei o dia inteiro pensando em mandar mensagem para os meus amigos radialistas Também e até esqueceu. agora. Não, tá em tempo ainda, ô Sombra. Até 23h59 da noite. Eu Tá em espero dia. que para meia dúzia eu passe. Eu poderia ganhar um presente hoje, né, Lucas? Ih, aí, ó, tá vendo? Toma essa, padrão. Pelo amor de Deus. Jamile não bate mais pênalti, você ainda tá no lucro. Alô, Samba Gol, Transcontinental, Ernesto Júnior. Eu não entendi, Ernesto, mas obrigado. Valeu, Ernesto. Tamo junto, obrigado pela mensagem, mas tamo junto. E falou que depois que... falou que o Guerreiro tá tomando uma com o Chula. Vamos, Tricolor. Tamo sem Guerreiro, então o Guerreiro tá off. O Guerreiro deve estar preocupado, deve estar chegando de mensagem pra ele, se ele tem ingresso, meu amigo. Boa noite, é o Léo de Floripa. Poxa, olha onde estão chegando, meu amigo. Terra boa, né? Manda um Só salve tem aqui. manezinho da ilha. Só sangue só. bom, gosto muito. Mande um salve pras duas paixões da minha vida. Damares e Alice Maria. Amo vocês. Aê! Aí, Damares, Grande Alice Maria. beijo pra vocês. Léo, é lá de Floripa, Transcontinental, tá em tudo. Obrigado, Léo. Obrigado pela sua audiência. Impressionante como a gente chega com o YouTube, com rádio, Exatamente. internet, E né, pensa Sombra? no lugar bom, Santa Catarina, Floripa. Eu morei 3 anos em Balneário Camboriú. Eu adoro lá Top até hoje. demais. Não, Eu lá é gosto impressionante. muito de Floripa. Lá é impressionante. Já fui muito uma bem audiência. recebido lá, inclusive. É impressionante como lá é
tipo, é bonito, as pessoas te recebem bem, é bem É cuidado. verdade. As coisas. Lá eu acho Floripa um dos melhores lugares do país, disparado, assim. Eu não vou falar que tem muita mulher bonita, senão me complico em casa. É verdade. Não pode. Mas deixei meu recado aqui também, diretamente. Estela! Ih, vai ter bronca da Estela depois. Bem provavelmente. Boa noite, Samba Gol! É um samba golaço, gostei. Um grande abraço pra todos. É o Geleia Santista da Zona Sul. Grande Geleia. Geleia, abraço. Diariamente. Exatamente. Salve, Samba Gol. Ótima noite abençoada. Tamo junto. Só monstro hoje. Especialmente a Vicky. Valeu. Salve, Sombra. É o Banana do Capão. Valeu, Banana, pela Banana, moral. você não é banana de jeito nenhum. Jeito nenhum. E mandou um vai, Coringão. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians, aqui é Corinthians! Salve, salve, rapaziada do Samba Gol. É o G da 3ª Divisão Extremo Leste. Avisa o Estevão aí que meu nome é Genilson, pô, não Genival. Foi Abraço, mal. rapaziada. Foi mal, achei Tô que por tava aqui mandando sempre. benzão. Acontece. Foi mal, Genilson. Quando o Duda mandou mensagem para Brasil, eu chamei ele de A Duda. Eu falei, pô, que legal, presença A Duda. feminina. Aí ele mandou mensagem 10 minutos depois ele. É o Duda, pô, aí você me complica. Grande Genilson, Aí eu- perdão. Pronto, Queria Genilson. só reconhecer e a recíproca fosse verdadeira. Obrigado pela sua audiência. Boa. O Tony, lá de Santo André, também mandando um super abraço para o Sombra. Ô, Tony, um abração pra você e pra família também. Valeu. Boa noite, Samba Gol. Estou mais uma vez no trânsito curtindo essa resenha top. Que bacana. Veremos o Sombra fora da sombra. Ai. É o Reinaldo de Olha, Guaianazes. vocês vão adorar, eu sou lindo. Boa, Sombra. Boa noite, galera do Samba Gol. É o Wagner Lorijola de Mogi das Cruzes na audiência. Grande. Grande Vagnão. Vagnão. Parceiro. Alô, Anderson, taxista lá do ponto do Sacomã, que tá ouvindo no carro. Grande Anderson. Obrigado pela sua audiência. Continue acompanhando e mandando suas mensagens pra gente pelo 11 967 64 1047 e também no YouTube. E mandar um super beijo pra netinha da Zanqueta, Ana Lívia. 5 aninhos. Parabéns pra você, meu amor. Parabéns. Olha, querido, Parabéns. parabéns. É, Derrama, Senhor. As netinhas da Zanca, a Zanca é apaixonada. Ah, desenvolta na Zanca Posta. Muito lindo. Muito lindo. Boa noite, Alemão de Itacá. Parabéns pra vocês. Obrigado, Alemão, nosso parceiraço Grande Alemão. também. Parabéns a todos vocês pelo dia. Grande Sombra, a voz da infância. Meu Deus, eu tô ficando velho. É o tempo que tá passando rápido, só. Sombra. Vic, empresta o cartão pra comprar o presente. É o maridão. O Ô, maridão tá Sombra, ligeiro. fala pra ele um abraço pro Deola. É Deola ele. Deola? É o Deola. Um abraço. Ô, Deola, um abraço pra você. Ah, moleque, que coisa linda. Boa noite, Juvena. Meu tio é fã de vocês. Manda. Ah, Samuel. Você sempre acha que a gente vai cair, né? Samuel Mas de não Jardim vou. Robru, pode ver. É ele mesmo. Aí, ó. Ô, Samuel. Vem com nome de duplo sentido pra gente, eu vou Sombra. falar a mesma coisa que a Nath falou. Enquanto você tá indo com a farinha, a gente já voltou com 5 bolos, meu amigo. Ainda bem que não é pra eu não falar, galera, hoje, porque eu iria cair, certeza. Aliás, calma, Valente. Calma, Valente. Boa noite, tudo bem? Sou a Janaída de Interlagos, Zona Sul. Grande beijo pra vocês. Obrigado, a Jana tá Obrigado, sempre Jana. presente aqui também. E agora a gente vai falar do time que perdeu ontem, mas não mudou a cotação do dólar, não. É o São Paulo Oh, Futebol meu Clube. Deus do céu. Ontem no Morumbi, não lotado, porque tá todo mundo ansioso, esperando o jogo de domingo contra o Flamengo, o jogo de volta da Copa do Brasil, da grande final da Copa do Brasil. O São Paulo entrou com um time totalmente reserva e perdeu pro Fortaleza por 2-1. Agora já são 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo já tinha chance até de empatar o jogo no primeiro tempo, quando tava 1-0 só pro Fortaleza, em um pênalti que o Rames perdeu de novo. É gozado, parece que nas definições ele sempre perde. É impressionante. O pênalti, já dá pra saber que pênalti, então, com ele no... É. Se tiver disputa, que eu acho que não vai ter. Se tiver disputa no domingo de pênalti, melhor nem botar o Ramos. E pra, ele não ter voltar, nenhum. e pra ele não voltar chorando pra casa, der mais um gol pra ele. Exato, boa. Aí depois você aproveitou de uma saída de bola errada e diminuiu o placar, mas ficou por isso. Agora, ô Estevão, por mais que não tenha alterado a cotação do dólar. Ontem até o Alfinete estava aqui falando, não, mas o time do São Paulo não é tão melhor assim que o do Corinthians. Ok, mas joga melhor. O São Paulo tá ameaçado de rebaixamento? Olha, não, eu costumo dizer e tenho falado aqui junto com vocês que não tem time confiável no Campeonato Brasileiro. É difícil você falar, o São Paulo... É difícil com essa camisa, com um técnico como o Dorival, com o elenco que tem, o São Paulo cair. Mas não tem como não olhar pra baixo. O São Paulo tem Aliás, uma campanha
Fala, Juvena. Até aproveitando que você tá falando da parte de baixo, só vou pedir pra botar na tela aqui, põe na tela, fazer igual põe na tela. A classificação do brasileiro fica até melhor pra ilustrar pra quem tá no YouTube e pra gente que tá conversando aqui também. Pode falar, Estevão. Então, São Paulo, acompanhando aqui do nosso telão, e você que tá no rádio, em casa, escutando no Aliás, dial também. Vamos passar a classificação? Vamos passar. Eu faço a primeira parte, você faz a segunda. Vambora. Em primeiro lugar, o Botafogo com 51 pontos. Segundo, Palmeiras 44. Bragantino 42. Fluminense 41. Grêmio 40. Flamengo 40. Fortaleza 38. Furacão Atlético Paranaense 37. Em oitavo, Atlético Mineiro com 34. Em décimo, Cuiabá com 29. E aí começa a ficar perigoso, né? O 11º Cruzeiro com 29 pontos. 12º Inter com 29. A gente chega no São Paulo, que tem 23 jogos e 28 pontos. Corinthians 27, Goiás 26, Bahia 25. E aí começa a zona da confusão, com Vasco... Santos, com 24 jogos, 24 pontos. O Vasco, que joga nessa rodada com 22 jogos e 20 pontos. América Mineiro, 17 e Coritiba, 14. Então são 4 pontos, né, Juvenil, que separam o São Paulo do Santos. São Paulo que venceu lá na longínqua 15ª rodada contra o próprio Santos. Tem a segunda pior campanha dos últimos 10 jogos e uma dificuldade de, mesmo com as oportunidades que são dadas pro time reserva, pro time alternativo, conseguir um bom resultado. O time do Fortaleza joga verticalmente, vai pra dentro do adversário, redondinho, sem dó. O Marinho, tem o tal do Marinho. O Marinho, Sombra? Caiu com uma luva lá, né? Caiu ajudando muito, né? O Luceiro, um time bem postado. Sabia não? Enfim, como é que é, Marinho? Sabia não? Sabia não? Sabia não? Eu não sabia. Ele não quer virar esse jogador folclórico, né? Aliás, antes de você terminar o raciocínio, Estevão, só pra gente pontuar que o São Paulo tá com 23 jogos. O Goiás, o Bahia, o Santos já tem 24. Então, o São Paulo tá nessa situação com um jogo a menos. Com um jogo a menos, né? Tem que aproveitar essa partida e tem que esquecer o jogo de ontem pra olhar somente pra final, mas no Campeonato Brasileiro ainda com ressalvas e com alguma dificuldade de, talvez nessa sequência, times que você pode olhar como o Bahia, que tá com um técnico novo, Goiás, que é difícil de vencer, Corinthians, que tem uma camisa pesada, e você olha lá pra baixo o Santos, que surpreendentemente venceu a última partida, e o Vasco, de todos esses, que apresenta o melhor futebol, talvez, com as melhores contratações nessa última janela. Com 2 jogos a menos. 2 jogos a menos, né, Vicky? Então, aí, pra gente colocar pra debate, é muito, muito perigosa, assim, a situação do São Paulo, principalmente esse domingo, tragicamente, contrariar todas as possibilidades e não vencer a Copa do Brasil. Eu acho impossível isso acontecer, mas tudo bem. Vicky, dá pra dizer que o Rames tá tendo oportunidade e não tá aproveitando? Ah, dá. Acho que dá, assim. Porque, assim, na verdade, o Rames, pra mim, já era um pouco uma incógnita. Eu, pelo menos, tenho na memória o Rames de 2014, que encantou a todos na Copa do Mundo. Depois disso... 7 anos já. Então, 9 anos. 9. Gente, eu sou péssimo de matemática, fica bem claro. Não tem problema, você é bom no restante. Coisa linda, obrigado. Então, já foram 9 anos rodando aí, então a gente pensa que... Né, pelo menos eu que não acompanhei tanto, eu sei assim, por cima do histórico de lesões, que não teve aquele... Que não foi tão esperado, né? A trajetória dele pós-Copa. E aí veio pro Brasil, lógico, com um holoforte bacana, porque é um jogador com nome, só que até agora não correspondeu. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que ficar bem atento. Talvez nem tanto pela questão do jogador, mas olhando no contexto geral. O Rames... Dá pra ver também um pouco de insegurança nos pênaltis batidos. Eu acho que isso diz muito. A forma que ele bate, então, assim... Você acha que ele deveria ter batido pênalti, Vicky? Eu acho que não. Talvez aquela moral, né? Perdeu aqui, tá, bate agora pra você sair da ganhar draga, moral. né, meu? Colocar uma bolinha pra dentro. É arriscar demais isso daí. Demais. Também acho. Mas agora valeu ali a oportunidade, mas já foram 2. Então, agora já teve o gol marcado, então fica por cima. Eu acho que se tivesse mais uma oportunidade de pênalti, não deveria colocá-lo ali como batedor. E a questão do São Paulo, só para aproveitar para falar um pouquinho, é muito o que o Estevão falou. Eu acho que o São Paulo tem tudo para ir do céu ao inferno em poucos minutos, se não tomar cuidado. Porque se de repente acontece uma virada no Morumbi, um 2-0, São Paulo perdido dentro de campo, perde o título da Copa do Brasil, sobe o brasileiro, e aí vem aquele emocional dentro de campo. E eu já vi muito time que não era pra cair sendo afetado pelo emocional no Campeonato Brasileiro, principalmente na reta final. Ô, Dorival, é perigoso você ficar nadando muito depois do Campeonato Brasileiro? Olha, o perigo ele existe, ele é iminente, mas eu acho que calculado. Nós não podíamos
fazer uma estratégia diferente daquilo que foi usada e que vem sendo desenvolvida ao longo das fases das competições. Vocês podem ver que nós começamos a ter uma caída no momento em que as fases se afunilaram, disputas a toda semana, e não tinha como o jogador não é máquina, eu não tinha como colocá-los em campo a todo momento. Nós tivemos que fazer uma opção, acredito eu tenha sido a correta, chegamos numa final, estávamos brigando até outro dia por uma passagem de fase que seria muito importante na Sul-Americana, perdendo nos pênaltis, mas a equipe apresentando um ótimo nível de atuações em todas as partidas, e hoje, da mesma forma, a equipe, né, chamada, né, reserva, chamada alternativa, o que seja, fez um belo primeiro tempo. Nós poderíamos ter tido uma sorte melhor. É natural que preocupe, e nós temos que pensar dessa forma, mas nós não vamos mudar aquilo que nós pensamos para uma decisão tão importante na vida, na história do clube e de todos nós que aqui estamos. Então, até o final de semana, nós vamos manter aquele pensamento. E eu vou tentar colocar a equipe na melhor condição possível para o jogo final. É isso que eu penso, né, com a participação da diretoria. Tudo que nós fizemos aqui, nós abrimos a diretoria para que opinassem, para que dessem também os seus pareceres, para que nós não excluíssemos ninguém de uma decisão tão importante como essa. É um risco, sim, temos consciência disso. Poderíamos ter tido alguns resultados bem melhores do que aconteceram, e nesse momento eu sou muito sincero, me preocupa muito o jogo do domingo, por isso que a nossa atenção está totalmente voltada para essa partida. É claro, não seria diferente, mas Sombra, é um risco calculado, como disse o Dorival, mas deixa de ser calculado se começa a complicar no Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? E ele que ele falou ali, não tinha jeito de aproveitamento, porque são vários campeonatos ao mesmo tempo, né? E ele encontrou diversas dificuldades para escalar o próprio time. Então ele está reclamando, certo? Porque na realidade não dá para aguentar. Com o time tem, não dá para aguentar essa carreira toda, né? Vai para cima, para baixo, corre, e vai, joga aqui, joga ali. Tá difícil para ele. Viagem. Né? Só que eu acho ainda mais, assim, admirável a postura do Fortaleza, né? Porque você vê que é um time que fica lá no Nordeste, que viaja muito, tá na semifinal da Sul-Americana, disputou até as oitavas, se eu não me engano, a Copa do Brasil, que foi quando caiu pro Palmeiras, e ganhou do Corinthians, que tem esse mesmo argumento de calendário, ganhou do São Paulo, que tem o mesmo na argumento terça joga na Sul-Americana. Então, e na terça-feira também tem uma decisão. Talvez realmente podem dizer, mas não é uma final. Só que a gente tá falando de um time que é a primeira vez que disputa um campeonato internacional. Então imagina, numa semifinal contra o Corinthians. Então realmente também tem ali um foco e esse ano pôde desfrutar desse campeonato internacional, porque no ano passado fez um primeiro turno sofrível no campeonato que impactou totalmente a campanha da Libertadores. Ô, Leozinho, põe na tela de novo aqui a classificação rapidinho, por favor, só pra ilustrar um negócio. Por exemplo, o São Paulo tá com 23 jogos e 28 pontos. Sim. O Corinthians, 23 jogos e 27 pontos. Sim. O São Paulo está prestes a ganhar um título de Copa do Brasil. E o Corinthians está numa semifinal de Sul-Americana vivo, porque ninguém ganha um jogo antes. Como que dá pra explicar isso, Estevão? O Vanderlei fala que não deve se preocupar e na linguagem do Dorival é que é um risco calculado. Se colocar matematicamente, eu sei que às vezes eu sou um pouco chato na questão de número, mas é minha nerdice. Mas você é legal em todos os outros aspectos. Obrigado. Mas obrigado, irmão. Cara, esses dois estão muito love hoje. Eu, hein? É que a minha nerdice não deixa eu fugir disso, mas se olhar dessa forma aí, com 28 pontos o São Paulo, 27 o Corinthians, é cerca de 40% de aproveitamento. Se eles mantiverem esse aproveitamento até o final do campeonato com os pontos que tem para disputar, o São Paulo vai terminar o campeonato com 46 pontos e o Corinthians 45. Pontuação suficiente para escapar do rebaixamento. E aí que eles falam, ambos os técnicos, de risco calculado, né? Ô, Vic, mas aí como é que explica os dois nessa zona da confusão, que tá certo? Que o professor fala, e em fases decisivas. O São Paulo, pra mim, com 9 dedos na taça da Copa do Brasil, e o Corinthians assim, em alta e sempre, assim, de time é favorito. Cara, é a magia do mata-mata. Nem sempre o melhor ganha. Por isso que muita gente fala que o Campeonato Brasileiro é o mais justo. Porque ganha quem tem um elenco que possa suportar um ano inteiro de temporada. Eu, particularmente, gosto muito de mata-mata, mas você vê,
Talvez se o São Paulo, por exemplo, encarasse um Internacional no mata-mata, talvez não teria passado. Talvez não teria aquela mesma raça, o mesmo brilho que teve contra Palmeiras e Corinthians. Talvez se o São Paulo também encarasse até um Atlético Paranaense, até um próprio Flamengo, um próprio Fortaleza, talvez encontrasse até o Flamengo antes da final, um Fluminense, talvez o São Paulo não estaria onde está hoje. A questão é que o São Paulo, é meio louco dizer isso, mas encontrou no caminho o Palmeiras, que sempre o São Paulo sobressai no mata-mata, e encontrou um Corinthians que também o São Paulo falou, pô, estamos na semifinal com o Corinthians. Encontrou o Lucas Moura no meio do caminho pro segundo encontrou jogo o Lucas Moura. e Então, a história assim, mudou. Foram detalhes, o mata-mata ele proporciona isso, né? Tanto que o Palmeiras em 2012 foi campeão e foi rebaixado no mesmo ano. Já o Corinthians na Sul-Americana, vale lembrar que foi pífio na Libertadores da América, então tem esse parênteses, então acho que o nível da Sul-Americana também favorece a isso. O time, você vê que não é tão assim empolgante quando você olha na campanha na Libertadores. Foi pra Sul-Americana e tá ali aos trancos e barrancos, porque são 2 partidas. Às vezes a pontuação que fez na Sul-Americana em pontos corridos não seria tão interessante, mas sendo mata-mata, você tem ali o Cássio, que é um detalhe também que brilha. Então, assim... Belíssimo detalhe, né? O detalhe no mata-mata faz diferença, algo que no brasileiro não é tão útil. Ô, Sombra, você tem alguma... Eu sei que é um debate muito maior, mas você prefere pontos corridos ou mata-mata? Eu prefiro mata-mata. Você acha que dá mais emoção? É claro. Idem. Já é uma cacetada e foi ótimo. Perdeu, já era. Tchau, obrigado. Não tem que esse negócio de ficar se preparando pro próximo jogo. E o mata-mata dá vantagem pros times que às vezes não são tão bons em conjunto, mas o mata-mata te dá a oportunidade de enfrentar adversários mais fracos. O mata-mata pode privilegiar esses times não tão bons? Com certeza, né? Você vai pro campeonato arriscando. Você sabe que é mata-mata e os times grandes não perdoam ninguém que tá embaixo. Não é verdade? E quantos campeonatos já vi da minha vida que os times sempre entram, tal Penapolense, Linense. O próprio Paulista de Jundiaí foi campeão. Paulista de Jundiaí, sabe? Sport, Todo a campeonato tá tá no Paulistão, mas nunca leva nada. Então, só lembro uma vez que o Linense ganhou, parece, o Bragantino. Bragantino ganhou, foi Bragantino contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino, na época do Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que o técnico do Novo Horizontino era o Nelsinho Batista, se não me engano. Nelsinho Batista. Criciúma também ganhou com o Felipão, Criciúma né? é a Copa do Brasil com o Felipão, Juventude, assim, Então. óbvio que são times... Cara, o mata-mata é tão relevante assim pro produto esporte. Sim. Que a NBA, a gente fala majoritariamente, assim, principalmente de futebol aqui, mas a NBA esse ano como principal basquete do mundo, no meio da temporada, inventou um mata-mata. Porque, cara, ninguém aguenta ficar 6 meses, você jogar 82 partidas, os jogadores se matarem numa jornada que parece infinita, parece até um labirinto, né? O torcedor enche o saco, as arenas não lotam quanto poderia, e em dezembro eles vão ter o que eles chamam de Turn-In Tournaments, que é um torneio voltado para um mata-mata, simplesmente no meio da temporada, que vai mexer com tudo lá nos Estados Unidos. Que legal saber disso, não. legal. Eu só pego NBA no final das conferências, Eu falo que ele é cara. enciclopédia. O problema... Eu só gosto de basquete. O problema do Campeonato Brasileiro é que às vezes pinta o campeão muito cedo. E falando em pintura, você que tá acompanhando o Samba Gol não pode perder a chance de economizar e perder a feira de pintura da Obra Maker. Senhoras e senhores! Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado e tudo com disponibilidade imediata. Rainha do Chevette, qual que é a sua oferta? Tinta acrílica econômica 15 litros e Kine, só R$ 89,90. Cara, tá baratinho, hein? Repita! Tinta acrílica econômica 15 litros e Kine, somente R$ 89,90. Tá de graça. Estevão, qual a tua oferta, meu parceiro? Tinta acrílica para piso 20 litros Ibratim, anota aí. Só R$ 199,90, Juvenil. Repita. Tinta acrílica para piso, 20 litros Ibratim, aquela que você comprou de lote para sua obra que não termina nunca, só R$ 199,90, Diego. É Ibratim, tá baratinho na Obra Max. Tinta acrílica cobre mais, Sharing Williams, 20 litros, só R$ 299,90.
Tinta acrílica Cobre Mais, Sharing Williams, 20 litros, só R$ 299,90. Só que eu quero deixar bem claro, não são só essas ofertas. Tem muito mais oferta, é só você escanear o QR Code que tá aparecendo na sua tela ou então entrar em obramaxofertas.com.br. E meu papo agora é com você que é profissional da construção. Não perca os cursos gratuitos da Academia de Profissionais. É só você acessar academiadeprofissionais.obramax.com.br e se inscrever. Estevão, onde fica a Obramax? Juvenil, a Obra Max fica na Avenida do Estado, 6313, 6.313 na Moca. Mas você também pode comprar, Juvena, onde você estiver em obramax.com.br ou pelo WhatsApp, DDD 11 3003 3400. Vou repetir para você, Juvena. 3003 3400, Obra Max, meu amigo. É a Obra Max já te dando a solução de economia e também se não conseguir estar presente na loja física. Obra Max, senhoras e senhores! Boa, Juvena! E agora a gente vai direto para o... Fala, galera! Fala, galera! Tá toque de voz isso aqui. Leozinho tá ligeiro, A presença do Sombra elevou a Tamo nossa junto. qualidade de É, entrega, exatamente. viu, Sombra? Nossa. Obrigado. Ele fez subir o sarrafo, velho. Ele subiu o sarrafo. Parabéns, boa noite, Samba Gol. Parabéns a todos vocês pelo dia. Grande Sombra. Essa aqui é a Janaína. Outra Jana, que legal, lá de Itaquera. Valeu, Janaína. Obrigado, Jana. Boa noite, Samba Gol. É o Cássio Souza da Coab 1. Cara, o Santos tá com o anzol já enrolado. Será que cai? Ah, eu não sei. Eu não aposto mais, não. Também Não é não. porque a gente curte a Nath Potira, não, mas eu não tenho time que você fale, vai cair, não vai cair. Pra mim, caiu Coritiba e América Mineiro. Depois que eu eu- falei que o Vasco já tinha caído e não vai cair, eu não Cara, vou falar eu mais nada. apostei 10 conto lá no começo do ano que o América ficava no top 12. Ah, mas A errou, odds, errou. a odds tava 1,500. Então, assim, se de repente acontece uma loucura e o América sobe, eu vou tirar um dinheiro bom ele aí. pode subir na Série B ano que vem, né? Porque Ah, não, esse aí, ó, ano tá acho que vendo? já não teve... Você vai ficar fora do churrasco se você ganhar. Ih, então vamos lá, América! Bora com ele. Vai com ele. O Santos cai pra você, Sombra? Ah, difícil. Se eles capricharem, talvez não caia. Mas a tendência... Eu não gostaria que caísse. Se você tá lá em cima, na ponta da tabela, é difícil você cair. Mas quando você tá no final é dela... difícil subir. O Cara, final a Série B é pertinho. aquele lugarzinho quente que todo mundo tem que visitar um dia. É ruim, hein? Deixa o Santos na Todo mundo Série A, tem que pô. visitar um dia. Acontece. Boa noite, Samba Gol. É o Léo da Zona Norte de São Paulo, ZN é Brasilândia. nóis. Tamo junto, Aqui é Léo. Mirim, irmão. Grande. Olá, boa noite, tudo bem? É a Marquíria de Cosmópolis, pertinho de Campinas, lá mandando um beijão pra gente. Valeu, Marquíria. Grande Marquíria, muito obrigado pela sua mensagem. Continue na audiência, continue mandando mensagem pra gente pelo 11 9 6764 1047 e também manda suas mensagens lá no YouTube que a produção vai separar as melhores ou as que a gente pode falar no ar aqui pra falar também no segundo bloco. Corinthians vai ganhar amanhã e vai passar o São Paulo. Alemão de novo. Grande alemão. Ô, Sombra, você ia muito em estádio ou não? É muito difícil. Eu fui repórter esportivo muitos Mentira. anos da minha vida. Sério, cara? Foi. Ah, então você ia em estádio. Ia. Na época de rádio movido a lenha, eu era repórter esportivo. Era uma dificuldade danada, arrastar aquele monte de fio. É porque era muito equipamento. As pessoas acham que agora só vai com o celular, mas era muito E equipamento. a gente que fabricava o próprio equipamento. Eu fazia muito bem. Sério? isso. Qual A- equipamento? Os fios para transmissão, você pegava dois fios 14, emendava o outro, passava fita isolante em volta. Aí você botava no ombro e faltava derrubar você de peso. Se chovesse, você não conseguia Tomava puxar ele do choque. campo. Então tomava Meu choque. Deus. Caraca, isso Você é passou que algum maneiro, perreco cara. em campo, assim, em transmissão, de ter que correr de jogador, de torcida? Eu já, passou por isso? já passei aí por muita briga de torcida, já corri de jogador de futebol. De quem? É um jogador lá no interior de São Interior? Paulo. Mas é porque eu só joguei o microfone nele. Aí. Ah, só? De boa! Tipo Jair Pisserni e o repórter. É, repórter lá. São Caetano, né? Era São jogo do Caetano. Palmeiras? Hã? Era jogo do Palmeiras? Não, Ficou não. bravão? Te respondeu mal? O que rolou, Sombra? Eu simplesmente ele saiu no lateral. Ele saiu com a bola e tudo pro lateral e negando pro juiz que não tinha saído pro lateral. Mas eu só levantei a mão e você acabou de sair aqui. Você foi o quarto árbitro ali Não, falando. vai. Cadê o bandeirinha que não me enxerga?
Aí deixou ruim, contigo fechou o tempo, Sombra? Achou e veio correndo pra cima de mim. Quando eu não podia correr arrastando o fio, eu joguei o microfone nele. Nossa, cara. E aí depois o destino, a gente vai falar mais disso no segundo bloco, mas o destino depois veio, né, a cavalo. Porque no teste de DNA eu tenho certeza que ele tomou microfonada já, mas ele vai falar isso no segundo bloco, tenho certeza absoluta. Meu alter ego, vou pro intervalo ou a gente tem um tempinho ainda? Então vamos para o intervalo em FM, intervalo comercial, mas no YouTube você vai ficar com Inova Samba! Chega! Eu vivia isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Agora tá direitinho. Sou um chefe de família da mulher que amei. Mas eu vivia, é isso aí, isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Coisa linda, minha gente. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe de família da mulher que amei. Linda, 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 linda. Linda como um querubim. Ela é igual e cheirosa e vaidosa. A rosa do meu jardim. Ai, ai, ai. Se tu fores na Portela, gente humilde, gente pobre, que traz o samba nas veias, o samba de gente nobre. Ai, eu vivia, Ave Maria. Isolado do mundo Ave Maria, o que aconteceu, meu bem? quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe de família da mulher que amei. Mas ela não sabe, compadre, o que perdeu. Um amor sincero e puro de um escuro igual a ele. Se ela soubesse que o peito padece com a solidão, não me negava seus beijos e me dava o teu perdão. Mas eu vivia, coisa linda, meu irmão. Isolado do mundo quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia eu me regenerei. Sou um chefe de família da mulher que amei. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou à vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar.
Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Estamos de volta, meu povo, com o Samba Gol desta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023, dia do radialista. Um grande beijo, abraço para todos os radialistas deste Brasil, Zil. Comigo hoje, Vicky Pinheiro, Guilherme Estevão, ele que fez parte da minha infância, ele que eu não sabia como era o rosto, tinha curiosidade e hoje matei. Sombra! Ai, ficou admirado pela minha beleza. Eu gostei da beca, hein? Gostei dessa blusa, da camisa, É de porteiro de zona. Não ia chegar Como é que você sabe que é porteiro de zona? É porteiro de zona e porteiro de circo. Você já viu como é que funciona? E todos eles são Eu nunca. enfeitados. Do circo eu já fui, na zona não. Nunca. A carinha dele. Ai, gente, por isso que eu gosto do Samba Gol. Do nada vai de 0 a 100 muito rápido. E você pode participar com a gente através do Fala Galera pelo 11 9 6764 1047 e também se inscreva lá no canal do YouTube da Transcontinental FM. Comenta lá que hoje a produção vai separar os melhores comentários ou os que a gente pode falar no ar pra gente colocar vocês também no Fala Galera. A gente já falou de Palmeiras, já falamos de São Paulo. Mas antes da gente entrar no próximo assunto, que é delicado, é polêmico. Ô Sombra, você falou que jogou o microfone num jogador quando era repórter de campo. Agora, o teste de DNA, Ratinho. Eu já sei que o nosso sonoplasta é o Negrão. Ele toma uma microfonada na testa já. E o Negrão é um rapaz que não tem mais protuberância capilar. É um rapaz que já perdeu a protuberância capilar. É um calvo. É um calvo. Vamos ser bem sinceros. É um calvo. Né? Meu marido E também. você ali, com É um aquela careca telinha... completo. Né? O Negrão careca completo? Oxe. Mas isso aqui é bom demais. Oxe. Que E você ali naquela tela, já tomou microfonada? Olha, o Negrão, na realidade, ele ficava muito exposto, né? Porque ele verdade. ficava dentro do estúdio, em pé, sabe? E eu ficava já mais escondido, sentado. E se você tivesse uma boa mira, até que acertaria, porque não dava 1 metro quadrado, né? E aí o Ratinho sempre acertava, pelo menos a tela. E algumas vezes me acertou também. Te acertou, mas chegou a ficar? Ele passou mais de 20 anos jogando aquilo, né? Em alguém tinha que pegar, Tinha né? que pegar, né? Já jogou melancia, já jogou de tudo, sapato. Eu lembro que ele pegava antigamente, logo no começo dele no SBT. Aliás, chegaram com de carrinho de golfe, eu nunca esqueço até hoje. Chegou o Foi Ratinho, com o Xaropinho, jogou tudo de carrinho de golfe. Foi. Não foi? A chegada, primeira vez. Primeiro programa, exatamente. Eu lembro que até passou por um túnelzinho que tinha uma tela, também rasgou a tela. E ele pegava o cacetete dele, quebrou computador, quebrou mesa. O Ratinho, pra mim, é um gênio da comunicação Demais, também. é demais, Tá até cara. hoje aí, tem que Fora bater da palma. curva. Fora da curva. Ô Sombra, qual foi a pior briga que você viu de teste de DNA? Olha, eu já vi inúmeras, muitas. E agora, com agressividade, assim, um pouco maior, tem algumas. Eu me lembro uma vez, porque todas as vezes que aconteciam confusões no palco, a gente até torcia pra isso. É lógico. Eram bastante pessoas, né, no palco. Agora você calcula. Anuncia, vem só um rapaz e uma senhora. Ela é sogra dele. A mulher não veio, ninguém um parente dele, nem um parente dela. Ficaram os dois no palco e ela resolveu encarar o rapaz quebrou a perna dela. Meu Deus. Mentira! Senhor. Quebrou a perna aí, sogra, no caso. Mentira! Foi uma fratura. E foi socorrido, graças a Deus, imediatamente pelo pessoal O Negrão falou que se lembra, Sombra. Lembra. Dos bombeiros e os médicos, porque o Estúdio 6 é ali perto logo do ambulatório, que hoje é uma clínica, ali no SBT. Então, socorreram rapidinho, encaminharam para o hospital, deu tudo certo, sabe? A televisão arcou com as consequências, foi tudo uma maravilha. Mas ela não esperava, porque ela partiu para cima dele e deu um chute na perna dela. Tipo, de uma Anderson rasteira, Silva, né? Perdeu Agora, ali. o Ratinho levou uma microfonada na cabeça. Algumas. Algumas? O Ratinho já levou muita coisa. As mulheres batiam nele de vez em quando. Claro que batiam mais do Marquito. Mas... Porque o Marquito provoca... Antes de falar do Marquito, você agora tá colocando a cara
nas câmeras, né? Tá aí agora mostrando esse rostinho. Esse hostil é cativante. Mas é mesmo. Agora, tem chance do Sombra aparecer no teste de DNA agora que tá botando a cara? Não tenho não. Não tem chance, não? Não tem porque se eu tivesse algum filho, já teria uns 20 anos, porque faz 20 anos que eu fiz vasectomia. Então, então você se garantiu. nós ali todos fizemos vasectomia, eu, Xaropinho, Ratinho, todo Todos? mundo. Você traumatizado com tantos exames de DNA, pode né? dar confiança pro outro, né, exato. Sombra? Só o Negrão que não fez, que não pediu pra esposa e não teve coragem. Tá vendo, Negrão? Ele expôs você aqui, vai. Tá demais. Agora é verdade que o Marquinhos... Uma delícia, rapaz! Xaropinho. Agora, é verdade que o Marquito provoca? Ele passa assim, tá falando que você é corno ali, hein? Ele provoca o pessoal do camarim, provoca todo mundo, sabe? E o Marquito é uma pessoa que tem uma versatilidade tão grande, eu admiro ele. Apesar que ele, de vez em quando, ele não bate bem É granada sem pino, Sombra? Ele tem, é granada sem pino. E vai explodir de uma hora pra outra. Então, mas ele tem uma coisa importante, o Marquito, porque ele tem um talento acima do normal. Para fazer as coisas que ele faz, ficar pelado no meio do auditório, não é... tem que ter coragem. Tem que se despedir de qualquer vaidade também, né, Sombra? Porque é verdade, porque ali é feio o trem. Pessoalmente é feio? Nunca é. Né? Já vi o Marquito de longe no jogo do Palmeiras. Mas é feio? Hoje estão lá em Curitiba, né? Estão para Santa Catarina também, que vão fazer uma apresentação. Todo o pessoal do elenco lá no Parque do Beto Carreiro. Logo de manhã cedo, o pessoal no hotel tirando uma foto do Marquito pelado e mandando no grupo. Rodando no grupo nude do Marquito. Isso é coisa do Santos, só pode ser. Aliás, o Santos é outro cara espetacular. O que eu dou de risada com o Santos Demais. é uma coisa inacreditável. O nome dele é Irandi, né? É Irã. Irã. É uma coisa impressionante. Ele saiu do Ratinho, depois voltou, né? Ele chegou foi, a ir ficou pra tempo Record, na Record. e voltou. Agora, vamos falar, Estevão, do UFC. Ultimate Flamengo Combat. É bom, né? In the left, Hombre Heinz. Marcos Braz. Cara, é complicado, né? Continuando a narração, ficou legal, velho. Não, mas isso aqui era o meu inglês, foi o meu inglês, tá por passar A gente ia começar a imitar o João Santana. In the video, Hombre Heinz, Steve Penap, play very well. Meu inglesinho, meu Deus do céu. É eu vou te falar uma coisa. Se o papai chegasse no Flamengo, resolvia. Se vocês achavam que o Marcos Braz já tinha feito muito ontem, hoje ele reuniu o pessoal para dar uma entrevista coletiva. Sim. E falou muitas coisas. E nós temos os melhores, ou quer dizer, os piores momentos, porque de tudo que ele falou... eu vou deixar a minha opinião para depois. Fala aí, Marcos Braz. Não, eu já refleti. Eu já refleti e já passei aqui. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Às vezes, você faz a presença virtual para ter acesso às informações e às declarações e às situações dos outros vereadores. Muitas vezes, eu não entro nesse virtual e vou para a Câmara. E tenho a minha presença validada. Você chega, se eu, por exemplo, se eu não estiver, eu posso não estar nesta parte virtual, e se eu chegar lá às 4 horas, eu boto e faço as votações normais. O vereador que decide. Então, assim, respondendo essa tua pergunta vai ser, eu acho que a melhor que tem. Que eu ia falar isso e eu esqueci. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto. Exatamente como você falou. Num segundo momento, em outro momento, eu alertei várias vezes que minha filha estava ali. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois, não,
aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando e depois saindo ao lado. Ele que te ameaçou? E se o shopping, se você sabe se o shopping já disponibilizou as gravações? Isso está tudo entregue. Assim, isso aí eu não tenho acesso, isso está entregue à polícia. A polícia que vai determinar daqui para frente. Ele me ameaçou de morte, falou que se o resultado não viesse, a cobrança ia ser muito diferente e falou no final o que eu disse aqui há pouco tempo aí. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente aqui, em várias situações, eu sou pressionado, sou xingado. Em nenhum momento eu retruco o torcedor. Eu nunca, mais uma vez, eu nunca fiz uma banana para um torcedor. Tem vários jornalistas aqui da grande imprensa, da mídia alternativa, que me acompanham, podem falar tudo. Eu nunca tive um problema mais sério com o torcedor. Eu tenho que falar esse fato da minha filha, não é para esconder absolutamente A, B ou C, que eu não tenho essa característica, mas isso é preponderante, isso é fundamental nessa questão. Ele foi avisado 5 vezes. O que ele vai falar é o que ele vai falar. E tá certo, vai falar, vai ser orientado pela advogada, vai ser... O game é esse. Eu vou fazer a minha. Eu vou fazer o meu. O vereador vai na casa votar o que quiser, onde quiser. Essa matéria nada tem a ver com comissão de ética. Comissão de ética que foi usado na Câmara dos Vereadores, que passou aí, foi para um estupro, um assassinato. Aí eu vou para a comissão de ética porque eu fui comprar um presente para minha filha. É do jogo, a gente segue. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Eu fui chegando perto dele, deu o problema que deu. Não sei qual é a sua dúvida disso, mas tudo bem, eu respeito a tua pergunta. Game over. Exatamente, a musiquinha do Street Fighter quando você acaba uma luta. Agora, vou só pontuar algumas coisas antes de jogar pra mesa. Marcos Braz deu uma coletiva muito conveniente pra ele. Porque os fatos que ele se deslembrar foram pra fazê-lo de vítima. Os fatos que ocorreram com a agressão ao torcedor, ele esqueceu. Fica muito conveniente. 2, ele tá usando a imagem do Flamengo. Ele tá usando a sala de imprensa do clube. A entrevista foi transmitida pela TV do clube para ele falar algo pessoal, inclusive sobre política, porque ele é um vereador e se teve que se justificar porque ele confirmou presença via aplicativo, mas não estava presente, ele explicou isso, ok. E é bom deixar claro que no inquérito, na investigação da polícia, não existe ameaça de morte, existe ameaça, que são coisas diferentes para a justiça, tá? É só isso que eu queria pontuar. Não acredito no Braz, porque muitas vezes na entrevista ele fala: vocês precisam acreditar em mim. A partir do momento que ele tenta se reafirmar como o dono da verdade, aí já mostra que ele não tá certo. Estevão. Concordo com essa parte de usar a aparelhagem do clube, aparentemente para mostrar o tamanho do respaldo, né? Das costas largas que ele tem, assim como o senhor Gabriel Barbosa tem, e o presidente deixa correr solto. Tem uma contradição muito grande. A comunicação dele é de quem se acha muito aberto, muito transparente, muito franco. E ele vira e mexe nos seus stories, nas suas redes sociais, no próprio Twitter, envia mensagens enigmáticas, não só sobre contratações e gestão do futebol do Flamengo, como para situações também que envolvem a política do clube. Então, assim, como é que ele se manifesta como um cara transparente, tão claro quanto a água, e por outro lado ele tem comumente a mania e o comportamento de ser misterioso em situações que envolvem diretamente o time e o futebol do Flamengo. Isso mostra só, e já passo para vocês, que o futebol do Flamengo como um todo precisa de uma reformulação. A continuidade do Marcos Braz para 2024 só provará que o Flamengo vai entrar em mais um ano de muito questionamento de investimento versus resultado. E se a gente olhar, por exemplo, o comando técnico, Domenech, Paulo Souza,
para citar Vitor Pereira, entre outros, alguma continuidade de um trabalho mais longevo, mais contínuo, poderia dar uma soberania que o Flamengo jamais pensou em ter no futebol brasileiro, que é tão concorrido como vocês estavam falando agora. Só tem uma coisa que eu concordo com o Braz. A iminência de acontecer uma tragédia por conta dessas patrulhas, por conta da forma como a torcida age, ou parte da torcida, como os jogadores têm que se privar, e a verdade é essa, de um convívio social por medo desse tipo de situação, e só prova que em mais dia, menos dia, uma tragédia vai acontecer. E por outro lado, o Marcos Braz, pela situação, pela forma como eu leio humildemente a situação, o torcedor estava ali, se ameaçou de morte, está completamente equivocado, e o Marcos Braz me aparenta, não sei pra vocês, que com a pessoa única ali desse torcedor, ele aproveitou e partiu pra cima quando o pavio realmente estourou e ficou curto, pra dar um recado, tipo assim, olha, não adianta vir pra cima de mim não, meu parceiro, porque pra cima de mim quem vier vai ter. Então, assim, é o ódio ao quadrado de um profissional que deveria se prestar ao papel de cuidar do futebol, cuidar das suas próprias companhias ali e principalmente da sua imagem, que fica totalmente manchada, e só prova, como eu disse, por A mais B, que o Flamengo precisa de uma reformulação. Não sei como o Sampaoli ainda tá lá, não sei como o Marcos Braz ainda tá lá, como alguns jogadores ainda têm a magnitude que tem dentro de tudo isso que a gente está vivenciando. Acho que é uma das piores vergonhas esse momento, um dos piores recortes da história do Flamengo, Juvenil. Vicky, antes de passar a bola pra você, só quero deixar claro, nenhuma ameaça, gente, é válida, tá? Porque o torcedor tava em outro shopping, foi avisado que o Braz estava no shopping ao lado e foi em direção ao Braz pra realmente discutir, enfim, aí quem vai julgar é a justiça, a polícia tá investigando e etc. Então, não estamos aqui falando que a ameaça é permitida, estamos julgando não, nós estamos comentando e pontuando sobre a entrevista coletiva que o Marcos Braz deu hoje. Vicky. Eu acho que uma ação, toda ação gera uma reação. E isso não é uma passada de pano ao Braz. É apenas uma forma de dizer que os dois lados perderam a razão. Eu acho que o torcedor tem o direito de cobrar indo até o CT, que é o local onde estão trabalhando. Perfeito. Indo até o estádio logo após a partida, onde você está ali destinado ao lugar de torcedor. Agora, você abordar uma pessoa que está em um momento pessoal, independente da situação, você já perde o seu direito de protesto, né? Você ir ali se direcionar até o profissional onde ele está e seja ofender, seja incomodar, seja qualquer... Até para você querer conversar, não é aquele momento. A pessoa tá ali no momento familiar com a filha dela, então não é o ideal. E o Braz, ele tem um respaldo por ser uma pessoa conhecida, por ser vereador no Rio de Janeiro. Então, ele poderia chamar um segurança, ele poderia pedir para alguma autoridade, né, ou alguém ali afastar, até porque ele estava no local, que é um shopping, que permite isso, que tem inúmeros seguranças. Mas não, ele preferiu justamente revidar. E a partir do momento que ele revidou, para mim, perdeu totalmente a razão, porque mostrou também um despreparo psicológico ali. Eu acho que... Ele fala sobre isso até na entrevista, né? Ele fala, eu tô preparado para pressão. Quanto maior seu cargo, quanto mais você recebe num contexto profissional, mais pressão você vai receber. Mas ele afirma categoricamente que ele não está preparado para sofrer ameaça ao lado da filha dele, das companhias que ele estava. Ô, Sombra, você já tomou mordida na virilha? Eu nunca, Deus. Já deu mordida na virilha? Ai. Ele não quer falar, você deixou o Sombra sem graça. Você não quer falar, né, Sombra? A memória é fraca, mas... nada, cara. Mas não, eu tô aqui mó sério aqui, do nada ele não essa. Mas já deve ter acontecido. Imagina. Por que não? Agora, Sombra, é meio inacreditável como o Flamengo tinha tudo com as suas receitas pra ser um time soberano, um Bayern de Munique no Brasil, que ganha tudo, tem os melhores, tem a maior receita, os melhores jogadores, buscar sempre os títulos. E como as gestões vêm piorando essa questão da receita. É uma coisa muito antagônica entre receitas e gestão. E chega nesse nível, é horrível. E quando as coisas estão dando certo, geralmente todo mundo fica numa boa, bate nas costas do presidente, do vice, não é? Nossa, beija a boca do jogador de futebol, faz tudo. Mas como na época do Jorge Jesus, né? Exato. Que tava ganhando de todo mundo. Nossa, era uma alegria o time do Flamengo. O Alex, então, ficava doido. Então, mas... A pergunta que a torcida do Flamengo faz qual é, Negrão?
Ô, Negrão, O que é que eu sou sem Jesus? Cinco. São as luvas do Jorge Jesus. E depois agora a situação foi se deteriorando, sabe? A situação ficando perigosa e os jogadores resolveram cobrar. Como cobra aqui em São Paulo, cobra no Sul, cobra em qualquer lugar. Mas eu vou concordar com a Vicky, porque isso tem que ser cobrado no CT, no estádio de futebol, sabe? Cobra mais lá dentro, na administração. Agora num shopping, com o cara passeando com a filha, sabe? E tudo bem que ele deu uma mordida no ser humano. Mas Cara, é não muito louco. agora. E é premeditado, né? Ele fala, foi premeditado, viralizou segundos depois. E assim, na internet, né, Juvenil, vai viralizar rápido mesmo. E a partir do momento que a torcida posta, que vai fazer patrulha, etc., isso é incrível. premeditado. Você, quando vai encontrar aquela figura pública do futebol, que você tá, entre aspas, patrulhando, que é uma coisa ridícula. É premeditado. Qualquer ação que surge a partir dali pode ser caracterizada como... Cara, eu pensei antes o que eu ia fazer, como é que eu ia esquentar a cabeça do cara, como é que eu provoquei ele pra ele reagir contra mim, etc. E essas patrulhas aí não são compostas por pessoas, assim, de um nível, sabe, um pouco mais elevado, né? Parece que são compostas de pessoas que já estão habituadas à agressividade, sabe? À briga, ao confronto. Sabe? Não são pessoas educadas, entre aspas, que vão lá fazer esse tipo de briga dentro do shopping. Não é possível. Isso é inaceitável. Não é bem por aí, cara. assim, o que é inacreditável ontem o Flamengo jogou. A gente simplesmente esqueceu, assim, que hoje a discussão tava sendo só a entrevista do Marcos Braz. Ah, cara, mas também eu perdi ontem- muito tempo da minha vida vendo aquele jogo, hein? Que jogo ruim. O Flamengo mesmo, empatou Piores com o jogos do Goiás. Campeonato Vai Brasileiro. disparado. Foi O um dos Flamengo piores. empatou em 0x0 com Nossa o Goiás Senhora. lá em Goiânia, na Serrinha. Um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, mas assim, com larga vantagem entre os outros medianos. E o São Paulo é obrigado a colocar um time próximo do ideal, porque o Flamengo precisa mostrar em campo, reagir para mostrar para a torcida. E quem tava brigando com a torcida, mais uma briga, mas dessa vez não física, foi o Davi Luiz, que foi muito hostilizado, não gostou. Ele foi improvisado como volante, acabou sendo substituído pelo São Paulo no intervalo. E o Flamengo fica mais distante ainda do Botafogo e com a vitória do Fluminense ontem. E se o Furacão ganhar hoje, o Flamengo sai do G4, que é a vaga direta da Libertadores. Então, pode ocorrer... G6. Pode até ser que o Flamengo caia e vá pro quinto e sexto lugar, que vai dar a vaga pra pré-Libertadores, que é aquela primeira fase que os brasileiros agora enfrentam dois times em duas fases anteriores à fase de grupo. Que jogo horroroso, Estevão. O futebol é horroroso, o técnico é horroroso, a expectativa que se tem é horrorosa. Não tem, pô, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. O time do Flamengo é um catado, Davi Luiz fica bravo, sabe por quê? Porque na visão dele de um jogador que se entende como um jogador consagrado, que veio pra ser a liderança que faltava pro Flamengo fazer a transição depois de Felipe Luiz e Diego Ribas, ele não conseguiu esse respaldo, nem da torcida e nem dos grupos proeminentes, ou seja, aqueles que já dominavam o vestiário do Flamengo. E ele, pela segunda vez, está jogando nessa posição, ele sente que ele tá dando pro time e não tá recebendo o reconhecimento. Só que ninguém vai ser reconhecido no Flamengo agora. Ninguém. Nem se ganhar a Copa do Brasil domingo vai ter algum tipo de reconhecimento. Ninguém vai desfilar, ninguém vai parar Rio Branco pra assistir jogador. Porque o momento é trágico, né? É bizarro, cara, essa situação do Flamengo. E o Goiás perdeu uma grandíssima oportunidade, respeitou demais o Flamengo, não conseguiu jogar dentro da área do Flamengo. A maioria das jogadas foram com chutes de fora da área. O goleiro Rossi ainda titubeante. Se tivesse estreado antes, com alguma sequência, poderia até tentar fazer a diferença. E o goleiro precisa de ritmo de jogo, né? Totalmente, totalmente. Poderia fazer diferença na Copa do Brasil. E é mais um jogo modorrento, ridículo do time do Flamengo. E o Goiás perde uma excelente oportunidade depois de ter perdido pro Palmeiras num jogo também muito horroroso. ruim. E não ganha do Flamengo, onde poderia chegar a 28 pontos e respirar um pouquinho mais, né, pessoal? Inclusive o Armando Evangelista, que é o técnico do Goiás, que é bom técnico, ele Muito tá bom. fazendo o Goiás Tá. jogar direitinho, pode até cair de divisão, mas assim, Interessante. do jeito que tá jogando, acho difícil, tem time jogando pior. E ele, inclusive, na coletiva, ele lamentou o empate com o Flamengo, pra Tem que vocês terem lamentar, ideia. tem que chorar na cama que é lugar quentinho, pô. Ô, Vicky, o Davi Luiz não continua, né? Pro ano que vem.
É o Palmeiras. Não, obrigado. Não, o Palmeiras Quer já não? tá... Lugar do Luan? Não, obrigado. Luan e Davi Luiz no rachão. Quem que você pega? Acho que o A minha mala foi embora. Pior que, de verdade, eu acho que o próprio Abel Ferreira, ele se esquiva. Acho que ele não aceita muito no planejamento Cobrão dele. desse, né? Mas você acha que a torcida eu do acho Flamengo que- tá pegando muito o pé do Davi Luiz? Nada. Desculpa, Vicky. É que não dá pra Pera, mim, só um cara. pouquinho. Eu já vou ceder os minutos. Cara, eu adoro o Estevam. Deixa que eu fico... Até me ajuda a raciocinar, porque o pensamento dele faz a gente entender um pouco melhor É verdade, o que se passa é verdade. ali, entendeu? Cara, eu acho que não tem jeito, cara. A torcida do Flamengo vem de um ano muito broxante, né? Um ano muito triste, um ano muito, assim, que frustrante. Então, pô, você vai no Mundial, faz aquela papelada. Ok. Vai na Recopa, faz aquela papelada. Ok. Carioca, nem Taça Guanabara você leva. Ok. Então vamos depositar a ficha pelo menos no Brasileiro e na Libertadores. Você cai nas oitavas para o Olímpia e nem sequer, né, namora com a liderança do Campeonato Brasileiro, assim, você nem chega ali a ser disputável ali entre os maiores, entre os primeiros. Então, assim, não tem como. Acho que ninguém vai ser abdicado da crítica. Não tem um jogador que possa dizer, não, esse daí tem que passar um pano. Eu acho que todos ali são passíveis de críticas. Tá todo mundo mal, todo mundo teve uma oportunidade. Acho que o único que pode ali tirar um pouquinho da culpa é o Rossi, né? É o Luiz, que chegou também no meio da temporada, mas não tem como. O Davi Luiz, ele veio com status. E todo jogador que vem com status, ele tem uma responsabilidade um pouco maior, uma cobrança um pouco maior. Porque você não tá contratando o carinha da esquina que vai ser uma surpresa. Você tá contratando um cara que foi campeão de Champions League, que foi jogador de Copa do Mundo. Então e é novo, é jovem. Então você espera do jogador muita entrega, um futebol diferenciado perante o Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o que falta muito nos jogadores do Flamengo é alma de torcedor. Acho que todo jogador tem que vestir isso. E muitos jogadores grandes vêm em outras equipes e não assumem essa alma de torcedor. Então, não adianta ele ficar incomodado com a crítica, cara. O torcedor tá no seu direito, é um ano pífio. Se ganhar a Copa do Brasil, como o Estevam falou muito bem, vai ser realmente uma situação de abaixar um pouquinho a poeira. Mas não vai ser o que a torcida Prêmio almeja. de consolação. Exatamente. Eu não gosto muito desse termo, porque há pouco tempo, eu, como torcedora do time que eu não revelo, a Copa do Brasil foi o maior marco da minha vida, cara. Tipo, o primeiro ano que venceu, que eu não revelo, mas foi a primeira vez que eu subi no teto do Chevette, mas no mesmo ano caiu pra Série B. A draga era tão grande, né? Então, assim, Pois não deu nem pra comemorar. Depois, 2015, foi assim, uma Libertadores da América semelhante. Gente, não pesquisem o time que ganhou a Copa do Brasil 2015. Enfim, mas assim, agora 2020, cara, tipo, já foi um campeonato assim que, pô, legal, bacana. Já há muito tempo não tá na liderança. Ô, Sombra, tem algum jogador do Flamengo que você gostaria de ver vestindo a camisa do seu time? Do meu time, do Flamengo, vocês falaram do Davi Luiz, né? Uma trajetória tão boa na Copa do Mundo, na seleção brasileira, sabe? E vem queimar o filme dele aqui no Flamengo. Aqui, né? No mais querido. Meu Deus do céu. E eu até apostava nele. O Palmeiras merecia um jogador como o Davi Luiz, mas numa outra época. Agora deixa ele levantar a moral primeiro. Eu acho que eu gostaria de ver Bruno Henrique Eu com a também. camisa do Palmeiras. E Ah, onde a fumaça, eles há fogo. eles estão falando sobre isso, né? Da contratação do Bruno Henrique. Mas eu não sou muito chegado. E De ele bobo seria- você só tem um rostinho. E valores ele deixaria, assustam. os valores assustam. E ele seria um reforço que deixaria o Palmeiras ainda mais forte. Ah, moleque, captei! Vem! Chegou a hora da CSN Cimentos, os Fortaços! Ô, Sombra, esse é o Capitão Gancho do rádio brasileiro. Exatamente, é um gancho. Estevão, Sombra, Vicky, vocês sabem qual é o segredo por trás dos grandes estádios e das conquistas épicas? Mas é claro que sim, meu amigo Diego Floriano. É a força, a determinação e CSN Cimentos, é claro, os Fortaços. Quando o assunto é construção, é impossível não falar daquele que é mais resistente que zagueiro na defesa. E não é só isso não, Samba Gol. A CSN Cimentos é como um time completo, com uma escalação de craques em produto, Juvena. A CSN Cimentos é como a gente aqui no Samba Gol, é um verdadeiro esquadrão, com concreto de alta performance, aço de primeira linha, agregados que dão força e, claro, os imbatíveis cimentos Fortaços.
E olha que não estamos só falando de construção. Estamos falando de história sendo erguida com a qualidade dos nossos fortaços. E se tem alguém que entende de ganhar partidas, é a CSN Cimentos, uma marca que faz parte das grandes vitórias da Fundação A Laje. Então já sabe aí, danadinho Samuel do Jardim Robru, quando o assunto for resistência, qualidade e durabilidade, vá de CSN Cimentos. E aí, fala pra mim, pronto pra fazer parte desse time vencedor juvenil? CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil Sombra. CSN Cimentos, os fortaços, senhoras e senhores! Boa! O cimento do saco roxo. Ô, Juvena, eu fiquei num raciocínio aqui. A gente falou um pouco do Flamengo e eu fiquei pensando comigo, né? A gente fala muito assim que pela receita, pelo dinheiro, o Flamengo era pra realmente ter uma liderança absurda no futebol brasileiro e eu até concordo. Só que eu fico pensando, cara, que time você montaria com tanto dinheiro? Porque tem muito jogador que não quer jogar no Brasil, tem muito jogador de qualidade que só quer vir pra cá no final da carreira. Será que realmente, mesmo com tanto dinheiro, é capaz você montar um time assim tão forte pra sobrar no futebol brasileiro? Com o dinheiro do Flamengo dá. Eu fico pensando, mas traria quem, cara? Os melhores eles contratam. A questão não é dentro de campo pra mim. É, também acho. É quem tá no escritório. É a gestão. É quem você tá não no pode escritório. demitir 18 mil técnicos e ficar pagando quase 50 Não, milhões isso de também eu reais. concordo. Não, mas eu digo assim no sentido de contratação mesmo. Por exemplo, contrataram o Cebolinha. O Cebolinha custou 100 milhões. Eu e o Sérgio já conversamos sobre 94 isso. milha. Cara, o cara só jogou em 2019. Depois disso, não jogou mais. E olha o valor que custou um jogador do nível time dele. que quando o Flamengo trouxe, não gostaria de ter o Cebolinha? Todo mundo elogiou o Braz e todo mundo... Não, eu também acho Entendeu? elogiável, Esse só é o que eu problema. acho assim, cara, é pra você ver, no futebol brasileiro, pra você trazer um cara top de 100 milhões, é um cara que tá nos últimos anos não convincente. Então assim, eu acho que assim, eu não sei realmente, eu acho que tem que ter realmente um olhar clínico de base de tudo, porque se você pensar só na questão de gastar dinheiro, nem sempre você traz o melhor, porque às vezes os medianos lá fora é muito pro Brasil. A resposta é longevidade pra mim. Tem muita gente ganhando muito e jogando pouco. isso Então, aí. exatamente. Você acha que exatamente. tá super valorizado essa questão de Supervalorizado, salário, é. Sombra? Que qualquer cabeça de Qualquer bagre ganha 200 mil, 300 mil. qualquer transferência é 200, 300 milhões. É. Aí você coloca no time, joga 6 meses e depois já bombou. O Roger Guerreiro falava, né? Às vezes o jovem jogador, 17, 18 anos, jogou 4, 5, 6 partidas e tem um status que na época dele, exatamente. ele demoraria 2, 3 anos temporadas. pra se consolidar na carreira também. Então acho que esse pensamento seu é riquíssimo e tem vários ângulos que a gente pode colocar. E com certeza, pra te responder objetivamente, a minha opinião não é dentro de campo, até porque o Flamengo tá brigando sempre com os top na contratação. Tentou Sim. o Wendel agora, Claudinho, mas é quem você não teria no escritório pra fazer a gestão dessa galera que corre atrás da bola. E agora, Ayrton Lucas, só não seria titular no Palmeiras. Seria titular Mas no aí o Palmeiras. Ayrton Lucas já foi uma contratação de status. Não foi tão status assim igual a gente espera. Agora ele vai ser. Mas quando ele veio, tanto ele como o Piquerez também, não era aquele jogador que você fala, nossa, trouxe o Ayrton Ele Lucas. veio com o tornozelo quebrado pro Flamengo. O Flamengo terminou de arrumar junto com ele e ele começou a jogar bola de novo. Mas o Ayrton Lucas é um jogador que muitos times foram Não, atrás antes. sim, eu achei ele muito bom, mas assim, não foi aquele jogador que você tinha com total certeza que... O Thiago Maia, quando saiu era do absurdo. Santos, todo mundo queria. Thiago Maia, eu já achava ele muito bom também. O Gerson pode não estar rendendo agora porque ninguém tá rendendo com o Então, Sampaoli. mas o Gerson também, quando chegou, lembrava dele do Fluminense de 2015. Cara, Ele Bruno chegou em Henrique, 2019. Arrasca e Arrasca Mas e a- O Gago. Bruno Henrique também foi outro que foi pro Santos, mas que rodou na Europa, não deu certo na Europa e com quase 30 anos ele brilhou no Santos. Mas eu acho que ele foi bem na Alemanha, assim. Não foi tão mal, Cara, não. eu não foi aquele cara do status, é que eu tô falando. Os caras de ponta, de status top, pra você falar que vai montar um time absurdo no Brasil, ele não veio pro Brasil. Arrasca. É essa a questão. O Arrasca foi jogador que Sauditão. custou muito. Vai pro Sauditão. Agora vai pro Sauditão. Ah, mas é porque também Geral. não tem mais... Mas o Arrasca só tá no Brasil também por conta de lesão. Se não fosse isso, já tava na Europa faz tempo. É a ele é opção de craque. carreira dele pra mim. Eu também acho. Você acha que foi opção de carreira? Pra mim é o estilo de vida dele, o tipo de jogador que ele é, a timidez que ele tem. Porque que é eu uma acho questão que de opção de carreira. ele é um nível alto. Ele, tipo, eu vejo ele não igual ao Valdívia, porque logicamente o Valdívia, a lesão do Valdívia foi muito mais frequente que a do Eu sou Rascaeta. viúvo do Valdívia, inclusive. Cara, Rascaeta É, é um Você trilhão também, de Sombra, vezes bem. melhor que Eu você. lembro. Você é Eu- viúvo do eu não Valdívia, sei não, Sombra? Eu hein? sou Cara, o Você grande acha o chileno. Arrasca... É, grande Sombra. Então você é viúvo do Valdívia também? Também sou viúvo do Valdir. Ó, pega a linha que ele falou aí, ó. O que ele falou? O Arrascaeta é 1 trilhão de vezes mais jogador do que o Valdívia.
Não sei, não. Se o Valdívia Sei não fosse o Valdívia perninha de vidro, meu amigo. Exatamente. Eu não sei O Arrascaeta não, não andaria na mesma calçada que o Valdívia, mas tudo bem. Estão de Você brincadeira. acha o Mas tudo Arrascaeta bem. melhor que o Renato Augusto? Melhor que o Renato Augusto. Também não sei. Também não acho. Também não sei não, Melhor hein? que o Renato Aliás, eu acho o Augusto. Renato Augusto muito melhor que o Valdívia e que Tecnicamente, o Arrascaeta. Arrascaeta é melhor que o Renato Augusto. Cara, mas- No geral, o Renato Augusto é mais jogador do que o Arrascaeta. Mas o que o Valdívia Nossa, também... essa polêmica Não, é boa. então, o Renato Augusto... Renato Augusto eu acho melhor, O ainda um pouco Arrascaeta é o acima da mágico do Arrascaeta. futebol. O Renato Augusto é um dos melhores meio-campistas dos últimos 20 anos do futebol brasileiro. O Arrascaeta é um mágico do É futebol. o mágico de futebol. Ó, só olhar ele com a bola no pé que você vai ver. Não, eu acho ele muito bom, Ô, muito bom. ô, Mas o Sombra, Valdívia olha. também fazia Num chover, penhasco. cara. Quem você salva, Valdívia ou Arrascaeta? Rorrito, nem perguntar. meu Ficou Deus. fácil, né, cara? Mas Ficou ele é fácil. palmeirense, não vale, cara. Lógico que tem vale. tem que perguntar pra alguém neutro. Você sabe como é que o Sombra salva os dois? Pega o cimento do saco roxo, cada um segura uma ponta, aí você joga pra cima, Sombra. Exato, bom. Não, aí você voa. Ah, vocês Aí ficam você me voa. Agora você colocando foi bom pra contra a caramba. parede aqui, vocês estão de brincadeira. É, só Não, mas assim, é- Então, que o ó. Renato Augusto e o Valdívia se lasquem. Ô, pessoal. agora, assim pra salvar os Vicky, dois. a Vicky falou que ia perguntar pra uma pessoa neutra. Vicky Pinheiro, tá no penhasco. Quem você salva? Com o Arrascaeta cimento ou do Valdívia? saco roxo na mão. Eu salvo o Valdívia, dou os dois cimentos pra ele, puxo, tchau, Bate a Arrasca. massa, Valeu, constrói a Arrasca. ponte. Agora, eu preciso saber de casa, quem tá aí ouvindo, ou então, quem tá assistindo. Sensacional, vocês Chegou a são hora muita do... Fala, galera! Fala, galera! Boa noite! Boa noite! Mas da próxima vez manda o nome, que senão a gente não tem pra quem mandar o boa noite. Mas boa noite pra você Isso também. aí. Deus te crie. Deus te crie. Salve Samba Gol, sou o Todd, irmão do Cássio Souza da Alvim. Nosso Corinthians vai ser campeão da Sula e ainda vamos para a Libertadores 2024. Se der, dá um salve aqui em nós, já estamos dando. Só 38 anos de trans. Ó, rapaz, acompanha a trans há muito tempo, hein? Nossa. Parabéns a todos vocês pelo dia do radialista. Grande Todd, irmão do Cássio Valeu, Souza, que Todd. também sempre Valeu, manda. Todd. Cassião sempre manda mensagem pra gente. Todd, manda mensagem pra gente sempre, pô. Fica atrás do irmão, não. Vamos aí, manda aí. Continua na audiência com a gente, que a gente fala aqui. E pode ser que um dia você tenha sua mensagem lida por Nath Potira. Olha só a moral que você vai ter. Boa noite, galera do Samba Gol. Fala Juvena, Estevão, Sombra e Vicky. Aqui é o Toncinho Mania, corintiano. Juvena, hoje 3-0 pro Grêmio. E amanhã? E amanhã também 3-0 o Corinthians do Botafogo. Programa nota 10, abraço. Ei, otimismo, esse é otimismo. Calma, Tudo, hein, Valente. Tocinho? Até o nome já vê aquele negócio de ver o porco Valente. fritando, né? É, exatamente. O Toncinho adora falar que o Santos vai cair pra provocar a Nath. É verdade. E ele mandou aqui um Você vai, vai Corinthians. virar pururuca. O Cláudio fala isso, Sombra. Exatamente, exatamente. E já que ele falou vai Corinthians, Negrão, por favor. Salve o Corinthians! Salve Hoje você tá cutucando, cara. O Wilton tá salvando o Corinthians. Negrão, eu sei que você não está muito contente com o Corinthians. Confesso que talvez eu até entenda você não estar contente com o Corinthians, mas calma, Valente. Calma, vocês estão em semifinal de Sul-Americana. Só que antes disso tem um jogo com o líder do campeonato na Neoquímica Arena, amanhã às 8 horas da noite. E de olho já aí na primeira semifinal da Sul-Americana, onde pega o Fortaleza. O Luxemburgo deve poupar alguns jogadores. Então o Corinthians pode ir a campo com um time misto. Por exemplo, o Bruno Mendes pode retornar à lateral direita. O Caetano deve ficar com a vaga do Gil, que vai ser preservado provavelmente. O Veríssimo vem dando conta do recado, substituindo Muito o Murilo bom. vendido. O Bidu, que em alguns jogos foi titular, outras não, é aquele negócio. Quando ele joga o Bidu, a torcida corintiana tem saudades do Fábio Santos. Joga o Fábio Santos, a torcida corintiana tem saudades do Bidu. Tô falando atualmente, tá, gente? Eu sei que o Fábio Santos é ídolo do Corinthians. Tô falando no recorte, como diz aqui o Estevão. Perfeitamente. No recorte dos últimos jogos. O Moscardo, que também virou uma peça intocável. Tem o Michael voltando aos poucos ao seu melhor futebol. Tem o Juliano, que marcou gol contra o Grêmio. Tem o Matias Rojas, que até agora fisicamente não tá dando muita conta do recado. E bom jogador. Tem o Wesley e tem o Yuri Aberto. Estevão, é diferente do caso do São Paulo, na minha opinião. Porque o São Paulo tem um coletivo e é bem treinado. O Corinthians é outro time que parece um catado em campo e ficar poupando contra o líder do campeonato, precisando ganhar pontos. Eu tô falando isso desde o jogo contra o Goiás. Até debati, a gente até tava debatendo com o Garrafa. Mensageiro do caos. A gente tava até debatendo com o Garrafa. Que tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. Tem que abrir muito o olho.
Uma oportunidade, mais uma vez, que se apresenta pro time do Corinthians ganhar do Botafogo nessa sexta-feira. Dependendo do resultado do Palmeiras hoje, claro que o Corinthians não vai levar isso pra dentro do campo. Mas pro campeonato tem uma representatividade muito grande, mas pro Corinthians também. Enfrentar um Fortaleza embalado como tá, com um ataque como joga, com um time bem postado na defesa, numa transição, assim... Parece time de videogame, muitas vezes, o time do Fortaleza. Então, o Corinthians amanhã, independente de como for a campo, e você trouxe vários detalhes de jogadores importantes que podem substituir, podem ganhar nova oportunidade, como o Bidu, por exemplo, podem se consolidar ainda mais como o Veríssimo, podem ter uma atuação que dá mais moral, como o Yuri Alberto precisa de uma boa atuação também no comando de ataque. Então, o jogo de amanhã é importantíssimo para a continuidade do Corinthians, tanto no Campeonato Brasileiro, como a gente falava, já que o Luxemburgo comentou há poucos dias, diferentemente do Cássio, né? O Luxemburgo dizia, essa derrota não me preocupa. O Cássio dizia, não podemos mais perder pontos. Então, dentro disso, o Corinthians precisa se consolidar na partida de amanhã, tentar vencer o líder do campeonato, abrir de vez esse campeonato, que vai ficar maravilhoso. Maravilhoso, é o maior produto do futebol brasileiro e é o menos cuidado, porque o calendário é ridículo, Sombra falava disso, e ir com moral pra pegar o Fortaleza semana que vem, Juvena. Ô Vic, diferente do São Paulo, que na minha opinião é um risco calculado que o Dorival fez, para o Corinthians, ir com um time alternativo, eu acho extremamente arriscado. É um risco, só que não é calculado, é um risco, porque eu acho que o Corinthians não vai ser abaixado, na minha opinião, mas eu acho que vai ficar brigando até o final do campeonato, diferente do São Paulo. Você focaria todas as suas fichas no jogo de sexta e também no de terça, ou só no de terça, como tá fazendo o Luxemburgo? Cara, eu acho esse negócio de poupar jogadores muito engraçado, porque nem parece que a gente tá voltando de uma data FIFA. Foram dias e dias de descanso. Foram 10 dias. 11 dias. Assim, cara, e aí você vê um monte de gente poupando. Claro que o Dorival ontem, na questão de poupar, você vê que realmente é uma situação diferente, porque é uma questão de concentração, né? Ele até pontuou isso, que na quarta-feira de semana passada ele não poupou, porque não tinha como, o time já precisava de um ritmo pro primeiro jogo da final. Eu acho que agora até precisa de uma concentração, só que o Corinthians não tem como se dar esse luxo, até porque a gente não sabe ainda qual é o melhor do Corinthians. A gente não conseguiu ver uma atuação em campo que você diga, nossa, agora o Corinthians tá encaixado. Não tem uma partida que o Corinthians não se apresenta encaixado, não tem uma partida que você diga que o Corinthians tá organizado dentro de campo, e aí você ainda poupa jogadores pra, se acontecer igual o Estudiantes, que poupou contra o Goiás, e contra o Estudiantes apresentou um futebol horroroso. Então, você tá encarando o líder do campeonato, já é um campeonato, já é um adversário difícil. E assim, diante de você não saber diretamente qual que é o melhor Corinthians, até porque não apresenta um bom futebol há um bom tempo, fica difícil de, às vésperas, você ir jogar contra o Fortaleza, praticamente o torcedor no escuro, de não saber qual é o melhor Corinthians, até porque vai poupar mais uma vez, e aí, qual vai ser? Tudo bem, vai ser aquela escalaçãozinha padrão que já sabemos. O Bruno Mendes na lateral, provavelmente, talvez o Gil Veríssimo joga ali, o Fábio Santos. O Juliano fazendo o segundo homem. O Juliano fazendo o segundo homem, só que dentro de campo você vê totalmente algo diferente. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem que se atentar ao Campeonato Brasileiro. Tem que se atentar muito. Talvez seja até a situação de você mudar as prioridades. Eu sei, é uma mesmo em uma semifinal, é isso que eu mesmo uma semifinal. Porque, assim, que nem falamos exemplo há pouco tempo, 2012. Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, mas caiu pra Série B. Coloca no papel que foi prejuízo maior. Você disputar uma Libertadores sabendo que não vai passar das oitavas, porque você, né, não tem como montar um time pra Série B e um time forte pra Libertadores ao mesmo tempo, e você disputar o restante da temporada, quando você cai no início da Libertadores, você disputar o restante da temporada uma Série B. O Corinthians, por exemplo, vamos supor que ganha a Sul-Americana, ano que vem vai fazer o mesmo papel na Libertadores, isso já sabemos. O mesmo papel que fez esse ano, talvez até pior. Só que em consequência, não vai ter um time bacana pra uma Série B, se caso caia. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A Série B agora tá pior ainda. Porque a Série B, além de ser mais disputada do que foi no passado, você vê que tem times que caem ali, time grande que cai e que não volta nem campeão, porque tem outros times fazendo frente. Você perde cota de TV, você perde um pouco de dinheiro de patrocínio, você tem uma perda financeira muito grande. Então, assim, eu acho que tem que levar a Sul-Americana com uma certa seriedade, mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Se existisse o Vanderlei Luxa Sombra, você pouparia contra o Botafogo ou você iria de força máxima
contra o Botafogo e no primeiro jogo da semifinal. Força máxima, porque eu vou enaltecer aqui que a Vicky falou, é uma coisa importantíssima, porque tem muitos jogadores que você poupa o jogador e depois ele volta no próximo jogo e não tá jogando nada. Entendeu? Agora, qual é a forma? O que o jogador fica fazendo quando ele é poupado? Ele fica em casa, fica na concentração? Banheira de gelo. Ou faz igual o Neymar? Que vai pra Nike. Pra Esbórnia. Vai pro Sereno. Vai lá pros porteiros lá que você falou, viu? Vai lá. Certeza que ele vai pra aqueles porteiros. Vai encontrar os caras com a camisa igual do Sombra. Ô, Sombra, o Luxemburgo, pra mim, foi um dos maiores técnicos brasileiros da história, até porque ninguém chega no Real Madrid à toa. Eu admiro demais ele. Hã? Eu admiro demais ele. Eu acho que os maiores times... De nada. Os maiores times que eu vi do Palmeiras de jogo bonito foram com o Luxemburgo. Que eu vi não, né? Mas assim, que a gente estudou, né? Que a gente viu no YouTube. É impressionante como ele tá muito na defensiva nas coletivas. Você acha, eu não acho que ele tá ultrapassado, mas você acha que faltou o Vanderlei se atualizar e isso deixa ele muito na defensiva? Eu acho que sim, né? Porque às vezes ele não quer explicar bem a situação, porque as pessoas podem cobrar depois, não é? Mas ele é bom de oratória. Ele Pô, falou uma palavra sábia agora. Uma palavra oratória que hoje em dia ele chama de narrativa. Exato. Boa, exato. Outros falam storytelling, como aqui o Juvenil. Quando eu falei isso? Quando que eu falei isso? Não sei, quando você fala com o nosso ouvinte Nova Jersey aí, você mete o Sherry Williams, fala pra caramba. Storytelling é bem a sua cara falar, inclusive, não é a minha, não. Segue, Sombra, desculpa. O Luxemburgo, ele é muito bom nisso, né? Ele consegue explicar e fazer e passar pro torcedor. Não é base, não precisa ser torcedor do Corinthians, mas por todo torcedor, o que ele quer explicar, ele passa e você consegue entender. Porque o Luxemburgo tem um exemplo, o Luxemburgo tem história. Exato. E muitos anos, desde quando ele era jogador de futebol. Eu só quero ver a cara desse Brasil se o Luxemburgo levar o Corinthians ao título da Sul-Americana e não ser rebaixado. Porque você e a Vicky aí pintaram o cenário da desgraça em 20entaram pro Corinthians. Eu não. Vai cair, vai Vicky. Não, eu falei que eu acho que o Corinthians não cai, mas vai brigar até o final. 5 minutos falando como é que é a Série B, já cavando. Não, mas é cair. Uma possibilidade. Dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Ele tá jogando só lenha hoje, cara. Só jogando lenha. Ele tá isqueirinho hoje. Dê nome aos bois. Eu falei que o Corinthians briga até o final do campeonato. É verdade. Que o Corinthians briga até o final do campeonato, mas não será rebaixado. Mas pelo que tá jogando, mas não será rebaixado. Mas eu na minha aposta não coloco que não vai ser rebaixado, não. Eu não aposto nas fichas, não. Você fez um comentário ácido. Mas o Sombra, eu acho que falou a coisa mais sábia de todo o tempo que a gente discute sobre o Lucha, com o Garrafa, com todo mundo aqui. O que foi, Lucha? Tá tudo bem no Corinthians, tá tudo legal. Viu, Sombra? E é a questão da oratória. A oratória dele é boa. Ao mesmo tempo que ele tem clareza quando ele quer, tem muita coisa que ele não explica pra não ter que ser cobrado depois. Exatamente. Isso aí é sensacional. E ele prolonga, às vezes, uma história curtinha, um fato novo. E ele prolonga pra explicar, né? Pra fazer com que você entenda. Tinha uma chefe que era assim. Bom dia de 40 minutos. Coloca dentro da sua cabeça. Eu tenho um amigo meu que trabalha comigo que às vezes eu falo assim, sim ou não? Aí ele fala sim, mas no recorte dos últimos 10 jogos, e aí começa a explicar os últimos 10 jogos. Só me queima, brincadeira. Agora, Vicky, falando nessa questão do Lucha ainda, a gente não, né? Mas a imprensa, acho mesmo, como um todo, tá batendo muito no Lucha. Sim. Mas também tem que colocar uma cobrança em cima do Duílio, do Alessandro, porque sai o Roger Guedes. E fica muito claro a dependência que o Corinthians tinha do Roger Guedes. O Murilo joga 10, 15 jogos, se destaca, é vendido. O Watson, que às vezes era titular, às vezes não, começou a ganhar um destaque, era importante pro time, vendido. Também tem que botar um pouquinho a culpa e separar, dividir essa culpa do coletivo ruim, porque não adianta. Se você não tiver material humano, você não vai conseguir fazer um time muito redondo. Diegão, mas eu acho que também a própria atuação do Corinthians pega bastante. O Corinthians tem lances bizarros que dá a entender mesmo que é um time mal treinado, cara. E assim, realmente, a gente fica nessa questão porque não é possível que o Luxemburgo desaprendeu. O que ele praticava nos anos 90 é o praticado hoje em dia. O estilo, por exemplo, do Vojvoda, aquele futebol ofensivo do Fortaleza, era um estilo que o Luxemburgo adotava muito no passado. Só que o time tá mal treinado, cara. O time não apresenta um bom futebol. E assim, querendo ou não, com as peças que você tem, você perde grandes jogadores, mas você acaba também o time tendo essa grande parcela na atuação. Porque, querendo ou não, se a gente pega no papel, tem nomes que ali
a gente tem que ter uma certa, assim, olhar, pô, cara, dá pra fazer algo. O Yuri Alberto, por exemplo, eu sempre achei muito grande jogador. Na época do Santos, na época do Inter, no Santos. Só que a bola não chega pro cara e você vê. Mas quando chega também, convenhamos que o Yuri Alberto, né? Não, tudo ele bem. tá conseguindo dominar uma O bola. Corinthians tem poucos jogadores decisivos também, né, Então, Vic? exatamente. Assim, a gente tava discutindo aqui entre, Arrascaeta, Valdívia. Cara, o Corinthians não tem um meia que chega perto de você fazer ali um último passe bem trabalhado. O Palmeiras tem o Veiga, o próprio Botafogo tem o Eduardo. O Corinthians é só o Renato Augusto, que precisa estar bem e que nunca fisicamente. joga. Então, assim, eu entendo que tem essa questão da defasagem do elenco, só que também pega bastante, cara. O Luxemburgo também é um time que não apresenta um bom futebol e já não faz tão pouco tempo que ele tá. Então, assim, eu acho que a crítica ela é bem distribuída. Talvez o fato da eleição estar próxima acaba que o torcedor já abriu mão da diretoria mesmo e vai concentrar mesmo no Luxemburgo. E rapidamente, eu lembro de um Palmeiras recente em que muitos queriam, nas mãos de Luxemburgo, queriam o Zé Rafael embora, queriam o Rafael Veiga embora, queria Scarpa embora. Nas mãos dele, todos esses jogadores eram descartáveis. E detalhe, subiu o Danilo, deu oportunidade pra Danilo, Patrick de Paula, Wesley. Patrick de Paula foi o que revelei. A gente tava falando do Willi, que é o patrão do Luxemburgo, presidente do Corinthians. Agora, Sombra, a gente sabe que o Ratinho é um baita comunicador, é um dos maiores do país. Ninguém fica fazendo um programa diário durante tanto tempo se não fosse bom e competente. E o Ratinho é um dos apresentadores, comunicadores que eu me inspiro para um futuro, para um sonho que eu tenho. Agora, como que é o Ratinho patrão? É diferenciado, né? O Ratinho, eu conheço ele já há 32 anos e estamos há 31 trabalhando juntos. E eu nunca vi uma pessoa assim para ter uma amizade com funcionário igual ele tem, né? E há 32 anos eu nunca discuti com ele na minha vida. Vocês nunca discutiram? Não, nunca. E o que eu admiro mais no Ratinho é que ele conseguir agregar todos os seus funcionários no final de ano. Ele faz cada festa que é uma loucura. Ele pega o pessoal das fazendas dele, das empresas do Grupo Massa, reúne tudo no local só numa fazenda, põe todo mundo dentro de um hotel e, sabe, faz show 2 dias, churrasco e festa. Sempre ele fez isso, sabe? Eu admiro porque quando ele termina uma colheita de milho, uma colheita de soja, ele tem uma parte que ele doa para os funcionários. Que bacana. Caramba. E se compromete na venda, né? Os funcionários recebem só em dinheiro. Então, ele faz sempre isso aí. Todas nas suas colheitas, faz aquela festa. Todos os funcionários adoram ele. Então, é muito gostoso trabalhar com ele. É divertido e prazeroso trabalhar com o Ratinho. Pra quem não sabe, o Ratinho é um grande empresário, além de um grande comunicador. É um cara com uma inteligência pra negócio, que é uma coisa impressionante. Ele sempre gosta de dizer para as pessoas que nunca na vida teve uma carteira de trabalho, né? Assinada. Ele nunca teve. Nunca teve? Não. Sempre ele sempre foi vendedor das coisas dele, né? Tudo, sempre. Toda a vida. Eu acho ele de uma inteligência pra essas coisas impressionante. Impressionante. Agora vende muito, né? Agora... E na transição, né, quando vocês saíram da Record pra SBT, o Silvio que falou, leva todo mundo? Ou foi o Ratinho que falou assim, não, eu vou, mas eu quero levar todo mundo? Olha, ele teve alguns que ficaram na Record na época, porque por força de contrato. Tem pessoas que como sabiam que a gente já estava indo pro SBT, e aí tem alguns funcionários, alguns participavam do programa do Ratinho, que prestavam serviço pro Ratinho, não pra televisão. Entendi. A Record resolveu fazer contrato com eles para eles não irem para o SBT, sabe? E aí foram poucos. Eu, Ratinho, foi o Américo, o Didi, a Drica, algumas pessoas, não foram todo mundo, sabe? O Rodolfo Cervino, esse que já é falecido, o Negrão. O Negrão, verdade. Agora que eu entendi, deu Negrão, não que eu. Negrão, é verdade. Ele já apitou aqui, não Já apitou? Ele achou que eu fosse esquecer. Não. Deixa pro final, Negrão, né? você é inesquecível, Negrão. Você é inesquecível. Alô, amigo, Sombra é isso, é credibilidade. É o patrão falando, rapaz. É o Ratinho falando. Posso fazer uma pergunta pro Sombra? Posso saber se a gente tem tempo pra Sim, isso? claro. Meu alter ego, a gente tem tempo para mais uma pergunta ou eu preciso me despedir dos meus colegas?
Pode fazer, mas é... Rapidinho, isso. Sombra. Rapidinho. Eu tô segurando essa desde o começo. O que você sente no seu coração, assim, de estar tantos anos falando a linguagem do povo, assim, entrando na casa das pessoas? Que energia, que sentimento que você sente de volta, Sombra? Isso é o sinônimo de humildade, sabe? Porque eu sempre fui assim, dessa maneira. Eu não gosto de coisas chiques, roupa chique não gosto, lugares chiques também não. Eu gosto de viver no hotel, sabe? Moro no Mato Grosso do Sul e vou para lá de vez em quando para casa. A esposa tá aqui há alguns dias comigo, sabe? Mas a gente não tem aquele desejo de se aparecer na mídia, mostrar a família, essas coisas não, sabe? Eu gosto de viver na paz, gosto de andar de ônibus, gosto de andar de metrô. Isso que eu gosto muito, conhecer os bairros de São Paulo, sabe? E viajo muito pelo país também, viajo por alguns estados, sempre para visitar as pessoas, às vezes apresentando algum evento. A gente viaja muito, mas a simplicidade é acima de tudo. Sensacional. Isso eu aprendi com o Ratinho, né? Também. Um recado mais claro pra gente impossível, né, rapaz? Sombra, que honra, muito obrigado por estar aqui com a gente. Cara, você é um cara carismático demais, você não faz ideia. Muito obrigado mesmo. E nessa data especial, eu gostaria de homenagear todos os radialistas, hoje dia 21 de setembro, como você citou anteriormente. Parabenizar vocês, Obrigado. Parabenizar você, Obrigada. que o Diego, o Guilherme e a Vicky, por fazer esse programa maravilhoso que é um entretenimento para a família paulistana e brasileira, sabe? E que nesse dia do radialista, Deus possa abençoar todos vocês e todos os radialistas do Brasil. Obrigado, Amém, Sombra, amém. você Obrigado, também. Estevão. Obrigado, Vicky. Obrigado a você pela audiência. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais Samba Gol, esquentando o clima para a final da Copa do Brasil. Então, não perca o Samba Gol de amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem agora com Inovação. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente. Sente a vibração. Samba Gol, samba, swing e futebol. Samba Transcontinental. Oferecimento Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. E CSN Cimentos, os fortaços